Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Acabou o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro caiu. Parabéns, a diretoria do Cruzeiro está de parabéns. Foi um projeto muito bem elaborado, muito bem feito e que deu o resultado que tinha que dar. Ou seja, o Cruzeiro está rebaixado. O Flamengo tomou a goleada na despedida, provavelmente a despedida também de Jorge Sampaoli. Nós vamos discutir bastante sobre esse tema. Último jogo de São Paulo veio para o Palmeiras. Quem irá para o Santos? Como é que vai ser o São Paulo? Como é que vai ser o Corinthians, que conseguiu perder do Fluminense? Enfim, tem muita coisa legal rolando. A gente vai para o intervalo e volta já já. Amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje mesa cheia, só com grandes personalidades do futebol para a gente. Semana que vem tem o Troféu Mesa Redonda, ao vivo, nesse horário. E nós vamos mostrar para vocês os melhores do ano. Mas hoje o programa também muito estrelado. Começando com uma treinadora especial, uma treinadora de grandes conquistas no Brasil, da seleção brasileira e que agora está mudando de área. Vamos ver. Emily Alves da Cunha Lima jogava de volante. Começou a carreira no São Paulo. Atuou na Espanha e na Itália. Se naturalizou e defendeu a seleção portuguesa. Como treinadora, comandou seleções de base do Brasil e a seleção principal. Treinou as Sereias do Santos, de onde saiu neste ano. Semana passada anunciou um novo desafio, a seleção equatoriana. Emily Lima é a convidada do Mesa Redonda de hoje. Boa noite, Emily. Olha, belo desafio, bacana. A gente tem treinador brasileiro trabalhando no exterior, que é uma coisa que a gente cobra muito. E vai ser muito bacana essa sua experiência. Boa noite, Emily. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É uma honra estar nessa mesa aqui, pesadíssima. Mas buscar novos ares aí, buscar novos desafios. Vai ser, sim, um grande desafio, a seleção do Equador, mas eu estou com muita vontade, com muita gana de poder trabalhar. Fui muito bem recebida lá, Flávio, muito bem mesmo. Foi um processo muito profissional em termos da minha contratação, então era isso que eu estava buscando e espero fazer um bom trabalho. Com certeza fará e terá muito a nossa torcida. Nosso segundo convidado de hoje, a gente fala muito do lado emocional do futebol e ele é um especialista na matéria. Vamos ver. Fascinado por hipnose desde criança, Michael Arruda começou a estudar o tema aos 13 anos, aprendeu inglês para se aprofundar e o que era feito na escola entre amigos virou coisa séria. Em 2007, se tornou hipnoterapeuta Omni, considerada uma das mais renomadas escolas de hipnoterapia do mundo. Com uma trajetória de dedicação à empresa, trazendo melhorias em escala global, obteve reconhecimento e em 2016 se tornou presidente da Omni no Brasil. Michael Arruda é o convidado do Mesa Redonda de hoje. Boa noite, Michael. A gente reclama muito da instabilidade emocional, principalmente da nossa seleção brasileira, nos jogos decisivos. Isso dá para ser equilibrado no futebol? Com certeza, né? Porque tudo começa na mente, né? Principalmente as emoções. Então, se um time, um jogador, um atleta, um profissional não estiver bem emocionalmente, ou não estiver motivado, ou não estiver mesmo com uma confiança, ele vai, de alguma forma, sabotar os próprios resultados. E a gente consegue mudar isso através da hipnose e hipnoterapia, né? Que é um assunto com tantos mitos envolvidos, e a gente está aqui para desmistificar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite, Michael. Gente, o futebol nos dá umas alegrias bacanas, né? E aí, se eu for puxar os 10 maiores jogadores que eu vi jogando dentro de campo, eu tenho 2 aqui hoje, da minha relação de 10. Um é o Miller, que eu sempre falei que, nossa senhora, o Miller 2 vezes, ele entra numa faixa e na outra, um como atacante e outro como um homem de ligação. E um dos outros também está aqui, está entre os 10, fácil. É uma honra receber esse convidado. Um catarinense de alma gaúcha, alma colorada, foi no Inter que Falcão apareceu pro futebol. Atravessou o Atlântico e parou na Itália para se transformar no rei de Roma. Na seleção brasileira entrou para a história com aquele timaço da Copa de 82. Encerrou a carreira no São Paulo 4 anos mais tarde.
Como técnico, dirigiu a América do México, a Seleção Brasileira, o Internacional, a Seleção Japonesa, o Bahia e o Sport. E hoje ele está aqui com a gente, Paulo Roberto Falcão, no Mesa Redonda. E hoje o nosso querido Rei de Roma está aqui para falar de futebol, mostrar todo o conhecimento enorme que ele tem e desfilou durante muito tempo como comentarista da Rede Globo. A gente vai conhecer um pouco das ideias de futebol do Falcão. Paulo Roberto Falcão, uma honra recebê-lo aqui. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui, prazer estar parceiro de São Paulo, que nós jogamos juntos. Milha, estava começando, dava gosto de ver Milha de careca arrancando, não era brincadeira. Vampeta, uma figura também que eu sempre admirei. Estou conhecendo hoje, é uma coisa que me interessa também. Acho que o craque no futebol hoje é o emocional, e eu acho que esse é o grande diferencial. Chico de grande história, meu amigo, parabéns, ela já começou a vestir a camisa, né? É verdade. Que é uma coisa importante. Então, muito bom estar aqui com vocês, Flavinho, companheiro de várias jornadas, né? Vários momentos com a seleção. Muito feliz. O legal, sabe, tem umas pessoas que... A humildade, ele é um dom que o cara tem ou não tem. Eu conto, as pessoas não acreditam. Eu fiz uma matéria na porta do Coliseu, em Roma, perguntando para os italianos quem era o Rei de Roma. E eles diziam Paulo Roberto Falcão. É inacreditável. O Falcão apresentava o Fantástico de lá, como se fosse Tadeu Schmidt, um jogador de futebol. Ele tinha um nome na Itália absurdo, até hoje tem. E tudo por jogar um futebol maravilhoso. Realmente... É muito difícil imaginar o que o Falcão conseguiu por lá. Eu acho que pouquíssimos brasileiros conseguiram tanto prestígio no exterior, jogando no time, sendo tão honrado no time. Talvez o Júlio Botelho, antes do Falcão. Olha, poucos, bem poucos. Eu acho que as coisas assim, elas não acontecem por acaso, né? Você tem que buscar isso. Mas eu acho que o mais importante quando você tem esse reconhecimento, primeiro que é o reconhecimento de quem fez coisas interessantes e coisas boas. Mas eu acho que a gente não pode ficar em cima disso, sabe? Porque eu acho que, eu tenho a convicção de que para a vaidade é legal, tal, né? O 8º Rei de Roma, essas histórias, mas a vaidade não pode ser maior que a inteligência. Se a vaidade for maior que a inteligência, passa a ser burrice, eu acho. Então você tem que ficar feliz com isso, mas não pode achar que está tudo certo. Tem que ter sempre ambição. E eu acho que o futebol tem que emocionar. Eu tenho a minha tese, eu tenho que olhar, sentar na frente da televisão e olhar gente que me emociona. O Marcelo vai falar dos prêmios, mas aproveitando, o Campeonato Brasileiro que acabou agora há pouco, te emocionou, Falcão? Alguns times, Flamengo, Santos, nos momentos do Grêmio também. Porque claro que você tem momentos, né, em que qualquer time pode te emocionar, mas eu digo assim, é a emoção repetida dentro do jogo. Você olha, você vê um time assim, qual é a força do Flamengo na minha modesta avaliação? Que você montar um time com jogadores habilidosos não é difícil, tá? E você montar um time com jogadores com qualidade não é difícil. O difícil é fazer esses jogadores, quando eles não têm a bola, marcarem e apertarem. Aquela grande diferença do Barcelona é quando todo mundo dizia o seguinte, o Barcelona 80% de posse de bola. Claro que isso é importante. Mas na minha avaliação, a força maior do Barcelona era quando ele não tinha bola, porque o adversário não jogava. E ele marcava lá na frente, que para mim é o grande momento de marcação. Perdeu a bola, tem que roubar. Nós ainda temos no Brasil o hábito de perder a bola e voltar, né? E hoje, não vou chamar de moderno, porque eu não gosto muito desse termo, mas é o que eu acho que tem que ser feito. Perdeu a bola lá, rouba lá, tenta roubar lá, não vem para trás buscar. Eu acho que isso o Flamengo fez, o Santos fez em alguns momentos, também o Grêmio está jogando um futebol que agrada, e eu acho que o futebol tem que te emocionar. Eu cito sempre o tênis, né? É evidente que eu gosto de Nadal, como é que não vai gostar do Nadal, de um Djokovic? Mas o Federer me emociona. Eu também me emocionei, viu? Ao contrário.
Emocionou o Porto. Eu fiquei morrendo de raiva do Corinthians. Mas é uma maneira de te emocionar. É, uma maneira de emocionar. Raiva é uma emoção também. Olha, boa noite, Chico, boa noite, Celso, boa noite, Vampeta, boa noite, Miller, boa noite, Marcelo Vazégio. Boa noite, Flávio Prado, muito boa noite aos nossos amigos do Mesa Redonda. Mais um programa começando, trazendo tudo da última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro. E para você que quer interagir conosco, trazer seus principais comentários, fazer perguntas para os nossos comentaristas e convidados, é muito fácil. Basta você acessar o Twitter, utilizar a hashtag Mesa Redonda e trazer os seus principais comentários, fazer as suas perguntas para os nossos membros aqui da Mesa Redonda de hoje. O primeiro prêmio, caso você utilize a hashtag Mesa Redonda e interaja conosco, você vai concorrer aos prêmios. Você já conhece, claro, se você acompanha nós todo domingo. O primeiro prêmio é a camisa polo do Grêmio, mais 3 livros. O Nós Mulheres de Ouro, Mulheres na Copa e na Cozinha e o Nós Mulheres do Futebol. Essa camisa polo do Grêmio, ela irá ser disponibilizada para audiência independentemente do resultado da hashtag Mesa Redonda. Se a hashtag Mesa Redonda entrar no Trending Topics do Twitter, ficar ali no top 10 entre os assuntos mais falados da rede social, também será disponibilizada para a nossa audiência a camisa do Corinthians, que é um presente do Vampeta, mais o livro do Corinthians 4x3 do fotógrafo Daniel Augusto. E caso a hashtag Mesa Redonda bombe entre no top 5 dos Trending Topics, nós também iremos liberar para a audiência a camisa do Santos, que é um presente do presidente do Santos, José Carlos Pérez, que esteve conosco recentemente. E essa camisa do Santos vem acompanhada do livro de Paulo Henrique Dursi, Tudo Pode Dar Certo, tá certo? Então, se você quiser concorrer a esses prêmios, utilize a hashtag Mesa Redonda, dê a sua opinião, faça suas perguntas e, além disso, vote na enquete também do site gazetesportiva.com. Acesse lá, que a enquete também é muito interessante, a enquete de hoje. Entre os técnicos estrangeiros que terminaram o Campeonato Brasileiro na ponta da tabela, quem foi melhor? Jorge Sampaoli ou Jorge Jesus? Vota lá, que a gente vai debater muita coisa interessante dessa rodada decisiva que selou o rebaixamento inédito do Cruzeiro, tá certo? Ô Marcelo, eu sou folgado pra caramba. O Michael deixou um livro pra gente aí, mas vamos fazer o seguinte, todos os prêmios a gente pode dar um livro junto, certo? Pode. Tá aí o livro aí na tua frente, então, por favor, só para. Michael Arruda, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, então esse livro também será todos os disponibilizado. itens, ok? Beleza? Fechado. Então, Combinado, beleza. então. Matou, bacana. Bom, vamos começar falando do São Paulo. Aliás, primeiro eu quero o São Paulo contra o CSA. Bom, o jogo do meio de semana, quando o São Paulo ganhou do Internacional, fez com que o Diniz e o Raí tivessem competência para ficar no São Paulo. Se tivesse perdido, ou se o Lomba fizesse aquele gol de cabeça no final, empatasse, aí não serviu. Esse é o critério. Mas, enfim, Miller, o São Paulo acerta porque deu certo o resultado ou não acertou? Boa noite, Flavitos. Com certeza o São Paulo acerta, né? É bem verdade que o título brasileiro do Flamengo e a Copa do Brasil do Atlético Paranaense beneficiou o São Paulo de alguma maneira, né? Porque o São Paulo, ao longo da competição, jogou um futebol muito mediano, né? E esse futebol mediano irritava o torcedor, tanto é que o Cuca saiu, entrou o Fernando Diniz. Então, acho que na maior parte do campeonato, o São Paulo não apresentou um grande futebol, até porque não tinha um time assim estabelecido para poder repetir a escalação como faz o Jesus no Flamengo. Então, acho que a Libertadores está de bom tamanho. Agora, é claro que a partir de hoje, Flavito, é uma etapa totalmente diferente, né? Tem que ver quem que o São Paulo vai contratar para o ano que vem, porque Libertadores nós conhecemos muito bem, né? 3 jogos em casa, né, Celso? 3 fora, fase de grupos, mas o São Paulo precisa se reforçar. Só a garotada não aguenta. Eu me lembro na época do São Paulo, quando o Falcão chegou, tinha mescla, Dario Pereira, Oscar, Falcão, né? Careca, Pita, e eu, Silas, Sidney, que eram os molecotes do elenco. Então, acho que se o São Paulo conseguir, desta vez, saber contratar com critério, né, certo, aí sim o São Paulo terá sucesso, possivelmente, na Libertadores. O Flavinho, um pouco além do que disse o Miller, não só contratar, mas também permitir que um trabalho seja feito com calma. O São Paulo, o Miller falava da campanha de São Paulo no ano, em toda a temporada, incluindo o Florida Cup, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu 23 jogos, perdeu 20. 4 treinadores. E 19, exatamente isso. E fez poucos gols, Jardine, fez pouquíssimos gols. Jardine, Mancini, Cuca, Fernando Diniz. Ninguém fica mais do que 3 meses no São Paulo como treinador. Quer dizer, então não há possibilidade de você fazer... O elenco do São Paulo, para mim, ele não é tão inferior ao do Santos. Muito pelo contrário, acho até que se equivalem. Como é que o Santos termina o campeonato como vice-campeão e o São Paulo está aí nessa
mediocridade. Foi pior que o ano passado, quando Pois ele é. foi pra Então, Sim, ano pelo passado menos foi melhor. permita que o Fernando Diniz agora possa fazer uma pré-temporada, realizar os treinos que ele precisa e ter tranquilidade para fazer São Paulo jogar. Que ele é capaz de fazer um time de futebol jogar, ele já mostrou. Agora precisa de paciência. Falcão, o que você pensa dessa classificação do São Paulo para a fase de grupos? Dá uma respirada legal, porque tem tempo de preparar o time, ao contrário do ano passado, quando foi de imediato. Acho que entrar na fase de grupo sempre tem tempo, né? Diferentemente de quem não entra, que tem que fazer tipo Internacional e Corinthians, que vão ter que começar já metade de janeiro. Eu acho que a vantagem é essa. E é evidente que tem que contratar, tem que montar um time que tenha... eu acho que o segredo, né, não tem só um segredo, né? Não seria muito fácil montar um time, são vários. Mas eu acho que o grande pulo do gato é você ter na montagem do grupo. Né? O que eu falo de montagem de grupo? Você tem que ter jogadores acostumados a dar volta olímpica. Jogadores que estão acostumados a ganhar. Jogadores que, se não ganham, não dormem, entendeu? Jogadores que possam se cobrar entre eles. Eu vejo muito pouca cobrança hoje entre a geração. É difícil alguém cobrar alguém. Então, eu acho que... eu estou falando numa época em que tinha muita cobrança. Se o João Pedro jogasse comigo e eu fizesse uma firula, ele ia me dar uma dura. O que é isso? Eu não vejo muito isso, tá, hoje, dentro do campo. Então, eu acho que tem que ter os 4, 5 jogadores que sejam aqueles jogadores que cobram o grupo de jogadores. Por quê? Porque o treinador não fica sabendo de tudo. Não tem como ficar sabendo de tudo, mas eles, jogadores, sabem de tudo. Então você tem que ter gente que possa ajudar o treinador e você tem que ter uma comissão técnica e que você possa delegar as coisas. Né? Hoje o futebol exige que você tenha uma comissão técnica boa, que você possa ter também um trabalho emocional, né, para que você, não só no cima, lá de baixo, começando a trazer, e que você possa montar isso para que você possa, quem sabe, ter resultado. Evidente que tem que ter qualidade nisso. Né? Isso te garante resultado? Não. Mas está mais certo de você conseguir um resultado de que você sai contratando sem ter um planejamento e coisas bem definidas em termos de zagueiro, em termos de lateral. Se você quer um time que saia jogando, você tem que ter zagueiro que saiba jogar. Senão você vai ter que improvisar alguém. Se você quer um time que tenha mais velocidade, você vai ter jogadores de velocidade na frente. Você tem que montar isso. Isso não é uma coisa muito fácil. Emily, o Falcão está falando em montagem de grupo. Aqui no Brasil a gente costuma, somente quando o time tem dinheiro, até quando não tem, não há responsabilidade nesse sentido. Montam-se elencos de 30 profissionais, 32. E a gente vê que na Europa é muito mais enxuto. O próprio Jorge Jesus, ele trabalhou 15, 16 jogadores. Tinha um elenco enorme, mas trabalhava 15, 16. Era o time titular, mas o Vitinho, mais o Pires da Mota, mais o Diego e acabou, e morria por aí. Como é que você prefere trabalhar? Como é que você entende? E o trabalho que você vai começar, inclusive, no Equador, pouca gente, mais gente, como é que você entende que é melhor? Na verdade, quando eles fizeram contato comigo, eu procurei mesclar brasileiros com equatorianos, né? Porque se eu levo todo mundo daqui, eu não conheço nada do país. É claro que eu já venho estudando o Equador há 2 meses e alguma coisa. Logo após o primeiro contato deles comigo, eu gosto de trabalhar principalmente com comissão técnica mais enxuta. Quanto menos gente, menos problema. É bastante complicado o futebol. Acho que aqui eu devo ser a mais novinha. Eles já devem ter passado por várias situações de problemas de comissão técnica, de elenco e tudo mais. Eu procuro sempre trabalhar muito enxuto. É claro que hoje, com análise de desempenho e várias coisas que vem acontecendo no futebol aí moderno, com tanta modernidade, a gente precisa de um pouco mais na parte aí da análise de desempenho para observar agora na seleção, observar outras seleções, enfim. Mas a minha busca sempre é trabalhar com menos pessoas na comissão e aí fazer o melhor trabalho possível, tentar observar, que foi o que eu fiz no Brasil, observei o Brasil inteiro em relação a jogadoras, e aí eu não posso fazer isso sozinha. Então vai o assistente, vai o analista de desempenho, vai o preparador físico, então a gente tem que delegar algumas funções aí para os membros da comissão, porque é bastante complicado. Isso de 35, desculpe, isso de 35 que você fala, eu tive, nessas minhas viagens que eu fiz, viajei muito para falar com os pessoal de fora, Mourinho, enfim, Ancelotti, Prandelli, esse cara. Não que você não precisa copiar nada, você tem que saber o que eles estão fazendo, até para não fazer, mas tem que ter conhecimento disso. Referência. Né? Tem que ter conhecimento, como eles também têm conhecimento do Brasil. Mas eu perguntei para o Ancelotti, eu digo, Carlos, quantos jogadores tem aqui no teu grupo? Porque eu vi
Milho, campo, pouquinha gente, né? Eu tenho 19. Tá no Nápoles, né? Tá faltando um. Porque assim, não, eu quero 2 por cada posição. Tenho 3 goleiros, então eu tenho 23. E sempre, normalmente, trago 3 lá pessoal de baixo para trabalhar comigo agorizada. Quer dizer, quando você tem 35 jogadores, você imagina, não tem como não ter alguém descontente para começar. Não, é impossível. Tá? Se você... Palmeiras, né? Mas 35 é um negócio assim, ó. Que atrapalha o treinador, né? Trabalhar. É isso que eu ia chegar, amigo. Quer dizer, você está lá trabalhando, sei lá, um chuta 7 contra 7. Aí o treinador tem que estar no. 7 contra 7 do outro lado. Aí tu tem que estar. Tu não pode estar nos dois lados. Aí, pô, mas o treinador está lá, não está aqui. Não dá atenção. Tá dando preferência para aquele. Aí você inventa, trabalha terça, quarta e quinta. Aí na sexta, bom, agora eu vou fazer um mini coletivo de 40 minutos para ver se as coisas que nós trabalhamos vão acontecer no treino. Você tem que deixar 10 fora. 10 contra 10 e 10 fica fora. Não tem como ter qualidade de treino. Não tem como ter qualidade. Além do fator econômico, né? Quanto é que custa 35 jogadores. Só que aqui no Brasil as pessoas ainda não fazem isso. Porque dizem, mas se machucar, pera um pouquinho, tu tem 2 laterais direitos. Machuca o titular, bota o reserva. Mas se machucar o reserva, improvisa um volante ali. Pô, não é possível que os 2 reservas vão, se demorar 6 meses para voltar, tu vai contratar alguém. Mas a tendência é você ter 2 jogadores com capacidade, talvez um que marque um pouquinho mais, um que saia mais, se você precisar mudar o esquema. Mas você tem que saber que pode improvisar alguns jogadores, não é o campeonato inteiro. E você tem pode viajar todo mundo, que é outro problema, não viaja todo mundo. Você sempre tem que deixar 10 na cidade, que tem que levar 20. Então, eu não vejo nenhuma... Hoje ele 20 e leva 20, a gente era só de 16, Exato. 18 e cortava 2, né? Isso, Por isso que eu acho quem diga que comissão técnica muito grande, todo mundo quer ser o dono da receita do bolo, da dica boa. Então o cara dá qualquer coisa. O X fala, ó, aqui tá a dica boa. Aí vem o Y e fala, não, a dica tá aqui, outra aqui. E começa a ter ego até dentro de uma comissão técnica muito grande. Pode rolar uma coisa dessa? Pode. Eu passei pelo caso no Corinthians com o Evaristo de Macedo, né? Que o Evaristo chegou para assumir o Corinthians e a comissão técnica do Luxemburgo era toda do Corinthians. Oswaldo, o Paulo César Guzmão era o treinador do goleiro. E aí o Luxemburgo ia para a seleção e a comissão técnica toda do Corinthians. E quando o Evaristo assume, ele fala assim, primeiro na reunião dele, ele falou, quem já foi campeão da Libertadores aqui? Aí o Marquinhos Moura, que era sobrinho do Ricardo Teixeira, levantou o braço, né? Nenhum atleta tinha sido, ninguém levantou o braço e falou, você já jogou aonde, meu filho? Aí já, vocês tudo está pensando em seleção, aqui eu só preciso do médico, que é o Dr. Joaquim Gravo. E o resto nem precisa se preocupar. Aí dava os coletivos dele, quer dizer assim, às vezes muita gente também atrapalha na comissão técnica, porque todo mundo fala, o fisiologista acha que ele que faz o secar. Eu nunca caí nessa de o cara pegar aqui, furar meu dedo e dizer, ó, tá cansado pro próximo jogo. Eu digo, não, quem tá cansado é o Rincon, que é mais velho que eu. Então, por isso que eu perder acho... a posição, perder meu bicho, perder... Por isso, Pedro, que eu acho que o Jesus quebrou o paradigma aqui. Porque eu acho que muitas vezes esse número elevado de jogadores no elenco faz o técnico usar como desculpa o cansaço para botar a gente para jogar, que não jogaria em condições normais. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Na minha avaliação, você monta um grupo de jogadores. Dá o exemplo do Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, né? Ele tinha lá o time titular, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, na esquerda acho que era o Dagoberto, o Marquinho, na frente Moreno, na reserva, e você tinha 11, né? Mas quando tinha que mexer, os 5, 6 que podiam mexer tinham qualidade muito parecida com os titulares. Saiu o Moreno, que era o centroavante, entrava o Borges, também fazia gol. Saía o Everton Ribeiro, naquela época entrava o Dagoberto na direita. Saía um dos 2 volantes, entrava o Newton. Quer dizer, saía lá um zagueiro, entrava um outro, você não tinha perda de qualidade. Então você tinha 16, 17 jogadores. E você continuava, você podia até fazer o turnover, como eles chamam, de segurar e botar, porque você não perde qualidade. O difícil é quando você não tem essa remontagem com jogadores de qualidade. Aí você se atrapalha. No caso do Flamengo, ele pôde fazer isso. Por isso que eu acho que o trabalho do São Paulo e do Santos também é extraordinário. Ele não tem grupo de jogadores como tem o Flamengo. Mas, então, eu acho que o importante é você ter convicções. Convicção não é ser teimoso, que aí vira burrice. Mas a comissão técnica que você tem que ter gente
que saiba como é que você funciona. Gente que conheça você há muito tempo, sabe a hora que chegar. Porque se eu tenho um auxiliar que ele vem falar comigo na hora errada, ele não pode ser meu auxiliar. Se eu estou trabalhando de auxiliar de você, eu tenho que te conhecer para saber a hora que eu posso te dizer alguma coisa e a hora que eu não posso dizer. Tipo assim, eu estou no campo, tá? Estou lá no jogo. Meu time está perdendo, estou pensando. Falta uns 15 para terminar o tempo. E eu estou pensando, por que eu vou fazer agora? Pô, se eu mexer, ela tem que mexer, o time não está bem. Mas se eu trazer o Milha para dentro, aí o cara vai passar. Eu já estou 15. Quando terminou o jogo, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu chego no vestiário, Vampeta entra. Aí o cara diz assim, o preparador fez. Tu vai colocar o Vampeta? Aí não dá, né? Eu fiquei 15 minutos para decidir. Até porque um analista de desempenho, um fisiologista, isso é bom para informação. É isso aí. Lembra, o Leão, eu trabalhei com o Leão no Santos, ele dizia assim, olha, vocês vão informar. Quem vai decidir se o jogador vai jogar ou não, primeiro sou eu e depois o jogador dentro de campo. Ele tá meia boca, vai pro treino, faz o coletivo, a gente vai ver se ele tá bem ou não. Eu disse que em 70 o Dadá falou pro Zagallo, eu sonhei que ia fazer 2. Zagallo falou, vai ficar no sonho. Vou tirar Pelé, vou tirar Rivelino. Vai ficar no seu sonho. Isso é interessante que o Falcão falou quando a equipe é muito grande, né, muito inchada e a comissão técnica, todo mundo está querendo mandar, que acaba faltando liderança, né? A principal coisa que vai deixar o time confiante ali, acreditando e fazer a capacidade técnica da equipe jogar na máxima performance é eles acreditarem que tem um líder ali que sabe o melhor caminho. Mas aí se acontece isso, que um tem uma opinião, aí outro puxa outra coisa, não vai somar a liderança de todo mundo, só vai diminuir, pelo contrário. Então, o time naturalmente perde a motivação e não consegue dar o melhor dele em campo. Então, o jogador que está fora, estão falando de 30, tá, Emílio? Então 20 estão ali. Os 10, eles ficam quietos ou não tem jeito? Isso então, é legal esse tema porque a gente fala aí, o Falcão falou de 33 jogadores, a gente fala de 3 grupos, né? O que não é relacionado, o que é relacionado e que joga de vez em quando e o que joga. Então a gente tem um motivado, que é o que sempre está jogando, aquele meia boca que entra, vai viajar de vez em quando e o desmotivado. Que esses são os perigosos, é o que destrói o elenco mesmo. Puxa todo então mundo é bem interessante, isso é algo que é bem bacana aí. Eu acho que o Flamengo até tinha 30 jogadores, mas o Jesus passou o recado muito claro, muito claro. Ele usava de vez em quando o Rodinei, vai. Estamos lá de 20 jogadores. É isso? Eu quando conto o negócio da Copa do Mundo de 2002, é que aumenta um pouquinho a história, né? Pra ficar mais eu já reparei. Mas é verdade, o Júnior, o lateral, o Roberto Carlos poupado, ele é o melhor jogador contra a Costa Rica, faz gol, dá passe para gol. Filipão deu folga, aí a gente passou para pegar a Inglaterra, saímos para jantar, a gente começou junto no Vitória, a gente é de cidade vizinha e perguntou, e aí? Olhou para mim, aí eu digo, aí o quê? Ele, e aí? Eu digo, aí o quê? Será que o Filipão tá na dúvida? Eu e o Roberto Carlos, para marcar o Beckham, eu digo, fica quieto no banco, o dinheiro é igual para todo mundo. Se for campeão é todo mundo, se perder quem é titular. O Luizão queria entrar no lugar do Ronaldo também, eu no banco tinha jogado, fica quieto. Ronaldo Fenômeno, tem que sair, Luizão. Você joga muito, mas é o Ronaldo. Senão a gente não vai ganhar a Copa. Tá bom, você pensando bem, você tá certo. Ô Falcão, o grande craque, isso foi tema aqui, inclusive, o Neymar chegou a falar isso, literalmente. O grande craque, o jogador genial, ele merece um tratamento diferenciado num grupo nos dias de hoje? Eu acho que ele é que tem que exigir que ele não queira tratamento especial. O craque é esse. É aquele que sabe que é o craque e que tem que dar o exemplo. Então, se alguém tem que ter o tratamento especial, é o que não é craque, não ele. E você falou isso, o Flávio Flávio ficou triste. Aí, Flávio, viu? tá vendo? Você ficou triste, tá vendo? Viu? Não. Você tá vendo aí, ó? Deixa lá, baixou até a cabeça, Bocão. Foi em Roma, no Coliseu com você. Aí, ó, que então você tem que falou aceitar, ele. né? Então tem que aceitar. A gente sempre ouviu falar que cebola faz chorar, né? O professor Andrei Lopes, não é conhecido como Cebola, ele fez o Cruzeiro chorar pra caramba hoje, vamos ver. Bom, acho que o Cruzeiro colheu o que plantou, né? Alguém aqui viu? Não é um Cruzeiro instituição, mas esse time especificamente fez tudo para cair, hein, Falcão? A gente não viu em nenhum momento tudo deu errado, tudo. Começou com um problema policial. E é uma repetição dos times, né? Tu pega na história dos times que caem, os times teoricamente os clubes maiores, tem uma repetição, né, de erros, né? Vão trocando de treinador, aí volta um dirigente,
mesmos competentes para tentar ajeitar, e quando na realidade o problema veio durante o ano, né? Não é uma coisa que surge de hoje para amanhã. E você vê que os jogadores correm, se empenham, mas chega um momento que aí começa a faltar confiança. Mas aí, senhores, como é que é? O Cruzeiro, esse mesmo elenco aí, ficou 20 jogos invicto. Neste ano, com o Mano Menezes. E aí, o que favorito a ganhar aconteceu? a Libertadores. Ó, quando começou o Campeonato Brasileiro, começou o ano, esse Cruzeiro aí mesmo era apontada a favorita a ganhar o Brasileiro e até a Libertadores. Mas é isso que um jogador de futebol hoje, eles não entendem. Que a glória e a derrota caminham juntas. Futebol não dá tempo de se comemorar, muito menos de lamentar, porque tem jogo quarta e domingo. Esse Cruzeiro que você falou é verdade. Mas aí chega o Campeonato Brasileiro, não dá tempo de comemorar o bicampeonato da Copa do Brasil. Porque o Campeonato Brasileiro é difícil. E o Cruzeiro, com um time bom, um time tecnicamente melhor que o Botafogo, melhor que o Fluminense. Mas só que na praticidade, o time era ridículo. E sem falar nos dirigentes, o presidente, que foram destituídos. Virou caso de polícia. Exatamente. Empresa de fachada, A dívida do Cruzeiro hoje é 500 milhões. E sem falar que o campeão da Copa do Brasil ganha mais de 50 milhões. Então eles ganharam esse valor 2 anos consecutivos. E o time está nessa dívida toda. E cadê os protagonistas da caneta? Claro, o jogador tem a sua culpa dentro de campo. Você via que era o grupo rachado, um xingava o outro, aquela panela, a gente sabe, né, Falcão, Vampeta, que tem a panela. Então era um time bom, mas um time, sabe aquele casal que mora junto, mas tá separado? Então, o Cruzeiro era assim. Era um time que, bom, olha, eu sou bom. Mas chegava dentro de campo, o cara não corria pro outro, aí os jogadores queriam escalar a panelinha deles. Quer dizer, esse somatório de coisas foi refletido dentro de campo e o time foi caindo aos poucos. E o Mano Menezes priorizou a Copa do Brasil, né? Sim, mas até aí... Eu acho que foi um erro. E hoje o Perrella, até para colocar na roda para vocês conversarem, o Perrella disse assim, tá, a gente deve 3 meses, mas tem time que deve 6 e não caiu. Não, e tem outra coisa também que foi um erro, que me pareceu um erro de gestão. Ainda tinha tempo, pelo time que tem, pelas rodadas, tinham que contratar o Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni fez o diagnóstico, preciso barrar fulano, Beltrano, não posso colocar... O que fez a diretoria? Tirou o Rogério Ceni e deixou o que ele identificou como ali prejudicial para aquele momento do Cruzeiro. E aí me chamou a atenção a frase do Adilson Batista hoje, dizendo o Rogério Ceni tinha razão. Quer dizer, então havia muito... Falou. Chamou muita atenção na coletiva. Adilson falou assim, o Rogério Ceni tinha razão. Porque o Thiago Neves, o Dedé, o Fred falaram pro Rogério, você não pode tirar o Adilson. O Edilson, né? Edilson, lateral. Edilson. E aí quem tá na reserva fala, eu quero jogar também, eu também faço parte do plantel. Como é que 5 líderes falam isso? E não é escondido não, na frente do grupo todo. Isso já vai rachar logo de cara, não? Bom, e aí? Nós temos 2 treinadores importantes aqui. Emily, como é que você administra uma parada dessa? É difícil. Eu vejo que o Cruzeiro, antes Copa América, era um Cruzeiro e pós-Copa América, outro. Eu acho que o erro do Cruzeiro foi demitir sim o Mano. Eu fiquei sabendo ontem que o Mano até tirou dinheiro do bolso dele para pagar os jogadores, enfim, fontes quentes aí. Então, assim, o cara não teve valor nenhum em ter feito isso, né? Mas é uma situação difícil. Quando o grupo quebra, é complicado. Só que são 90% do elenco que foi campeão da Copa do Brasil. Então, eu acho que isso vem de cima para baixo, né? Eu acho que tudo que aconteceu com a diretoria, tudo que foi falado aqui em relação às dívidas, ela afetou o grupo, sim. E aí o treinador, ele fica com a mão amarrada, porque aí o jogador começa a cobrar o bicho, começa a cobrar o salário, e aí, enfim... E aí acontece, tem equipes que estão 6 meses sim, sem pagar, mas meteram a cara pelo clube e não deixaram cair. Mas aí vai muito do caráter de cada jogador, né? O Falcão. E é um time com jogadores experientes, né? Sim. Jogadores experientes, jogadores... Mas o time, o clube, fica refém do jogador campeão? Eu acho que quando o Cruzeiro teve aquele problema, em que eu acho que o diretor de futebol saiu, eu acho que ficou meio sem comando. Pelo menos eu senti isso na conversa que eu tive com o Mano alguns meses atrás. E aí fica com os jogadores. Né? Mas eu acho que o problema, além desse problema que chega no jogador, sim, né? Esse problema que teve no Cruzeiro, extra-campo, eu acho que tudo se resume à perda de confiança. Porque ninguém desaprende a jogar futebol. Você pega os jogadores do Cruzeiro aí, ninguém desaprende. O Fábio é um goleiraço, né?
Está fazendo uma fase maravilhosa. Você pode discutir a idade de um ou de outro, mas qualidade individual deles, não renderam no segundo semestre. Tiveram dificuldade. Mas são jogadores que, na minha avaliação, faltou muita confiança para jogar. E aí, Michael? Como é que é isso? Um consegue puxar o outro ou todo mundo afunda? Vai todo mundo junto? Então, o Cruzeiro é um exemplo de que, ainda mais por ser um time grande que não estava acostumado na zona de rebaixamento, né? Quando está lá, aí perde a confiança mesmo e só vai afundando, que a mente deles não estão preparados para lidar com isso. E que é interessante que, se eu pegar todos os times, né, são profissionais, então a qualidade técnica deles, a qualidade, competência física, as habilidades são, como um time, são similares de todos os times praticamente. Porém, quando você mexe alguma coisinha na motivação, na confiança, ou a equipe não está mais unida, aí a coisa começa a desandar. E que é o exemplo do Cruzeiro, mas a gente pode pegar um exemplo do Santos mesmo, que pegou um time ali bom, que não tinha talvez tanto investimento assim, mas o técnico fazendo um bom trabalho, a equipe unida e motivada fez um ótimo trabalho. Fala, Marcelo. O cruzeirense Carlos Aguiar pergunta, nessa degringolada do Cruzeiro, o presidente Wagner Pires de Sá se escondeu atrás da figura do Zezé Perrella e hoje, inclusive, quem deu a coletiva após o jogo do Palmeiras foi o Zezé Perrella. O que vocês acham sobre esse ato covarde do presidente do Cruzeiro, ele coloca aqui, em se esconder e jogar toda a responsabilidade para o Zezé Perrella? Na verdade, o Perrella tem muita responsabilidade disso também. Claro. Ele está lá, talvez seja o maior responsável. Até porque quem colocou... Ele está posando de santinho lá, mas ele é um dos maiores responsáveis. Até porque quem colocou Itaí Machado lá? Exatamente. O Perrella, que é amigo dele de 200 anos. Claro, quer dizer, teve aquele negócio de dinheiro. Ô, Flávio, tem jogador no Cruzeiro, ganha 2 milhões por mês. A folha de pagamento do Cruzeiro é uma das maiores do Brasil. Você pega um plantel que tem Fred, Rodriguinho, Thiago Neves, Dodô, Pedro Egídio, Pedro Rocha, Dedé, Léo, Fábio, Ariel Cabral. Uma seleção, né? Uma seleção, aí você vê assim, tem times que caem. Por exemplo, eu vivi isso no Corinthians quando eu votei em 2007. Se você falar assim, escala o time do Corinthians, você vai dizer, é para cair mesmo. Os atletas que eu falar. Mas esse Cruzeiro aí é para disputar título. Tanto que ficou 20 jogos sem perder, né? Aí nós estamos vendo muito do que aconteceu, torcida quebrando o estádio, e o árbitro teve que acabar o jogo, parar o jogo mesmo. E muita gente contestou a proibição de torcida visitante. Isso aí mostra que estava certa a decisão? Certíssimo, né? Jogo de risco. É jogo de risco. Não devia ter público, Flávio. Porque hoje cenas lamentáveis aí. Pais segurando criança, fugindo com criança para dentro do campo, tentando achar um lugar para se esconder. E se for sério, Chico, já pro ano que vem já tem que perder logo os anos de campo. Normalmente quando cai, Curitiba perdeu 20 jogos, sabe o que acontece? Há quanto tempo a gente vê esse descalabro aí? Há quanto tempo? Por que não identifica? Há 30 anos, 2000, Celso. Em 2000, Corinthians, pô. A torcida invadiu o Parque São Jorge, cobrando os jogadores, em cima do jogador, aquela coisa toda. E no campo a gente vê, no estádio, há muitos anos isso. Se não tiver uma lei rígida, não vai acontecer nada. Lá no Sul, hein, Falcão? Lembra no Sul? Passou aqui para todo mundo inteiro a rivalidade lá com a menina, a mãe com a criança. Quer dizer, se não tiver uma punição rígida, eles vão fazer a mesma coisa no ano que vem. Depois do jogo também teve isso aí. A gente está mostrando. Porque ele demonstra a sua insatisfação, evidente. Não dá para ficar. Isso é um futebol. É um time que caiu para a Série B, porque talvez não tenha se preparado adequadamente, mas que volta no ano que vem, porque é um time enorme, é um time gigante. Claro. Que tem que servir de exemplo. A agressividade, eu vi hoje o pai com a criança no colo, isso é muito dolorido para quem gosta de futebol, que gosta de torcedor nos estádios, mas é muito pesado. Você vê o pai protegendo a criança, botando uma coisa no nariz para ele não cheirar. Bom, isso é muito preocupante, mas não é só no campo de futebol. Isso eu acho que é um pouquinho do reflexo do que nós estamos vivendo. Sim, Flávio. Eu acho que parte de culpa desses torcedores é do clube, porque o clube mantém esses torcedores. Sim. Então, acho que parte de culpa é do próprio clube. Muitas vezes até usam
para a Sim. oposição. Sem dúvida, a Sim, oposição sim. usa, a situação usa exatamente Então aí isso. paga agora caro por isso aí. Às vezes pessoas que não têm nada a ver, como o Falcão tá falando dessa criança, eu até estava assistindo o jogo e vi, é lamentável mesmo, mas a nossa sociedade é isso, né? Se a gente for falar aqui da sociedade que a filha mata a mãe e no Dia das Mães ela tem a liberdade para sair na saidinha do Dia das Mães, é isso, é reflexo de tudo que a gente E outra vive coisa, no cair nosso para a país. segunda divisão hoje não é mais tão... Ok, é chato, é vergonhoso, mas quantos grandes não caíram? O Vasco caíram 2, 3 vezes, Palmeiras alguns até 2. tiraram lições positivas. O Corinthians. O Inter e o Corinthians. O Inter e o Corinthians. Ó, dos Na grandes, Argentina, só o River São Paulo, caiu para a segunda. Santos, só São Paulo, Santos e Flamengo. Na Se você Argentina, pegar o os River... 12, né, que todo mundo fala, Claro. os 12 maiores. Na Argentina só também 3. o River caiu. E o que aconteceu nos 5 anos? Você foi campeão da Libertadores 2 Sabe vezes? uma coisa que chama a atenção? Quando o time cai, é impressionante como a torcida carrega, né? Na Série B. Impressionante como o torcedor... Melhora até a média de público. É impressionante. Tem uma Porque a coisa. torcida, nesse caso, ela ajuda demais. Ela carrega o time Mas no será que a colo. torcida do Cruzeiro vai fazer isso? Eu Uma acho que sim. torcida Vai. elitista, Não, e agora fica uma fácil de torcida namorar meia- com o torcedor do Cruzeiro, Eu acho né? que Que você sim. tem o sábado livre, tem o domingo livre, vai usar terça, sexta e tal. O Perrella falou uma coisa interessante, que eu estava pensando em casa, na coletiva pós-jogo hoje, né? Aquela coletiva deprimente, que ele disse assim, a Série B é uma outra realidade. Verdade. E tem muito jogador que ganha muito dinheiro, Salário, né? salário, Que vai e tem um reduzir. contrato longo. Só que na nova lei, para ele mandar um jogador embora, tem que pagar 100% do contrato. Como é que ele vai chegar para um Thiago Neves, para um Sassá e etc, e dizer assim, olha, você ganha 1,5 milhão, então eu vou baixar o seu salário para 700 mil. Não tem jeito, nenhuma lei protege o clube nesse sentido. Então não adianta, ele tem que agora abraçar esse grupo e ir com esse grupo para No Série caso B. do Thiago, ele está fora porque ele não completou o número Sim. para poder renovar Mas tem o automaticamente, Fred, né? tem uma galera. Olha, uma coisa que está voltando no futebol, talvez vocês até me condenem, mas eu acho sensacional, é a gozação. Acho que o futebol, ele tem que ter essa coisa de gozação. Quando o Atlético caiu, a torcida do Cruzeiro gozava. O Thiago os caras Neves, achou. os caras- Hoje no vestiário do Atlético, mesmo tendo perdido do Inter, olha o que aconteceu comandado pelo goleirão Vitor. Esses são os jogadores do Atlético. Lembra que a semana passada o pessoal do Flamengo cantou também o negócio do Palmeiras não não tem tem copinha, mundial. não tem mundial. Do ano passado No ano passado também. o Palmeiras fez o cheirinho. Então, Passou. vocês veem alguma coisa de errado nisso? de mal? Não, absolutamente. Até porque em BH e em Porto Alegre é diferente. Porque só tem 2 times grandes. Né? Então a rivalidade ela é muito grande. Eu joguei no Cruzeiro, a rivalidade lá entre Cruzeiro e Atlético, eu sempre dizia assim, olha, jogo Cruzeiro e Atlético é o jogo da vida, do ano do time. Então, essas 2 capitais, Porto Alegre e Belo Horizonte, tem esse problema. Só 2 times. E aí, essa rivalidade vai permanecer sempre. Hashtag mesa redonda, hein? Participe com a gente. Não estamos ainda no Ten Tops, né? Ainda não, Flávio. Muita gente interagindo, dando opinião sobre o rebaixamento do Cruzeiro, mas por enquanto ainda não está no trending Eu, pela topics. primeira vez, não vou votar com a mesa. Você não gosta. Eu acho que isso é coisa para torcedor, mas não para concordo jogador com o Falcão. profissional. É que o Falcão é elegância. Mas eu concordo também. O cara é rei. A gente Aqui nós temos. Olha que contradição. Aqui, o Olha só, o Falcão no meio é rei. e de um lado o Vampeta, do outro lado Chico Lange. Você me botou pra ver. Ainda bem que depois vem a Emily. Não, porque realmente. Ô, Flávio, você me botou pra assistir lá Maria Madalena. Opa! Paredão para Paulo Roberto Falcão. Pergunta que você sempre quis fazer pro Falcão, agora você vai ter aqui. Paulo Roberto Falcão, primeira pergunta é minha. Você trocaria a fama da seleção da Copa de 82 pelo título mundial sem um grande futebol? Não, eu fico com 82, mesmo não tendo ganho. Porque 82 marcou demais, né? Até hoje falo de 82, mesmo não tendo ganho. Não é verdade? Eu tenho a primeira pergunta que você está me fazendo de 82. Isso é um negócio que impressiona. E claro que se tivesse ganho seria bem. Mas eu acho que as Copas que o Brasil ganhou merecidamente. Mas 82, eu acho que no fundo ela também ganhou, pelo reconhecimento. Celso Cardoso. Falcão, na sua terceira passagem pelo Internacional, em 2016, aconteceu aquela coisa que eu considero ridícula. 27 dias de trabalho, 5 jogos, você sequer tinha assinado um contrato ainda. Eu assinei na segunda de meio-dia, fui demitido meio-dia 10. Com os olhos de hoje,
Você ainda tem alguma mágoa? Você entende que faltou respeito pelo que você representa? Eu acho que foi uma vergonha. Eu não falo como se eu tivesse tido uma história de 16, 17 anos no Internacional, porque eu comecei com 11 anos lá. Falo por isso, eu falo pelo profissional, pelo treinador. Eu acho que a história não tem que garantir ninguém. Sendo que ela que é treinadora, certamente, se tem lá um jogador no Equador que tem uma grande história, mas se não estiver rendendo, ela vai tirar. Eu tiro e chego e explico, olha, não está rendendo, vou tirar. Porque tem gente que merece uma explicação, né? Mas, então eu não falo de história, eu falo de desrespeito a um profissional. Que eu cheguei numa quarta-feira, joguei domingo, quinta e domingo me demitiram. Chico Lang. Falcão, querido, por que você nunca mais voltou a ser comentarista de TV? Não, eu até na Copa de 2018 eu fiz de novo, né? Eu gosto de televisão, gosto desse ambiente, gosto de comentar e tal. Mas eu me defini lá em 2011 para treinar, né? E vou continuar nisso, né? Eu acho que me preparei para isso, né? Convivi com grandes treinadores, aqueles que eu não trabalhei, eu viajei, conversei com eles, então aquilo que eu vejo o Jorge Jesus fazer aqui, não vejo assim nada, grandes competências, o time do Flamengo está voando e tal, mas eu acho que dá para se fazer isso também em outros momentos, só que tem que ter coragem, tem que dar confiança aos jogadores, eles têm que saber que a defesa vai jogar mais na frente como está fazendo, mas se o Miller tiver com a bola, cabeça abaixo, a gente aperta, se levantou, recua, esse tipo de trabalho precisa tempo. E qualidade nos jogadores. A diferença quem faz são os jogadores. O treinador tem que conseguir casar as características. Vampeta. Eu que adoro, né? Acho que 8-2 é 1000 vezes melhor que 70. Rei Tibério, uma pergunta aqui de Barrabás. O Rei Tibério, pô, que era o imperador, rei de Roma. Eu sou Barrabás. Então, uma pergunta do Barrabás. Você já foi treinador da seleção brasileira. Como está vendo a atual situação e a pressão em cima do Tite no Brasil agora? Olha, Pedro, eu acho que eu acho o seguinte, treinar a seleção é brincadeira, porque se você pega a seleção e começa a fazer um trabalho de renovação, é difícil você ter resultado, né? Eu fiz isso em 90, quando eu peguei a seleção em setembro. Eu tentei fazer uma renovação, trazer jogadores que ainda não tinham sido convocados, né? Quando apareceu o Cafu, Leonardo, Luiz Henrique, Mazinho, Márcio Santos, porque eu precisava mostrar e conhecer os jogadores, né? Porque lá fora a gente sabia quem podia ser usado, não tinha necessidade de trazer. No segundo turno, no segundo semestre, sim, né? Esse era segundo semestre de 90 e no primeiro semestre de 91, que teria a Copa América, aí juntaria todo mundo, que foi o que eu fiz. Então, mas se você mantém, no caso, o Tite, vamos botar os cascudos, os mais experientes, porque eu tenho que ganhar, vai ser criticado também. Por que não renova? Então, é andar no fio, né? Não é uma coisa muito simples, mas eu acho que nós vamos ter uma ideia, viu, Vampeta? Precisa na Copa América. Acho que próxima agora, né? Nós vamos ter condições de ter uma avaliação talvez melhor de como nós vamos nos preparar para a eliminatória e depois para a Copa. Miller? Você se sentiu injustiçado na época pelo técnico Cilinho, São Paulo? Pô, estava lá, né? Lembra aquele churrasco, né? São Paulo foi um negócio estranho, né? Eu quando cheguei para São Paulo, para jogar no São Paulo, uma das coisas que a gente deixou claro lá para o presidente, Miguel Juvenal, ele disse, olha, eu preciso de ritmo. Porque eu já estava parado, tinha operado e tal, lá com o Nivaldo, eu precisava de ritmo, precisava jogar, enfim. E eu cheguei no momento de São Paulo que São Paulo não ganhava de ninguém. Tá, não é porque eu não tinha entrado, São Paulo começou a ganhar sem eu ter entrado no time, mas eu tinha um negócio que não ganhava de ninguém. E eu comecei a treinar, fazer minha bicicletinha e o São Paulo começou a ganhar. E aí eu entrar no jogo X lá e eu tive uma faringite absurda, aí eu não pude jogar. E fiquei, e eu teve um churrasco depois, antes da final, antes dos 2 jogos da semifinal, que o Cilinho não foi ninguém, foi só alguém a sacar e tal. E eu pedi para falar e disse, olha gente, eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para colaborar. Falei para o Márcio, para o Peter, evidentemente vocês têm que saber, se o time não começar a andar, não começar a gritar meu nome, que é uma obviedade, né? Mas eu estou com vocês, quero ser campeão com vocês, em dezembro, sei lá, eu vou embora e tal. Aí eu chego no outro dia para treinar,
Eu vi o Danilo Pereira Gilmar e disse assim, parabéns, eu não estou de aniversário. Não, aí fui lá na caixa, na caixinha tem a roupa, estava a camisa titular. O Sininho quer falar contigo. Aí ele falou, e ele fez uma frase interessante. A nação tricolor tem que fechar 100%. Então vamos embora, aí fui jogar. E aí nós fomos campeões, ganhamos o jogo Guarani de Campeão duríssimo. E aí depois nós jogamos também contra a Portuguesa, o time não era bom, inventamos umas faltas, porque o Sininho chegou mas assim, Paulo, esses caras não treinam falta, tu pode ser o capitão das faltas. Aí fomos umas faltinhas lá e deu uns golzinhos. Marcelo Basete. Você já externou sua vontade de continuar na carreira de treinador. Claro que isso é muito difícil de acontecer, mas se um dia você recebesse uma proposta do Grêmio, você aceitaria? Eu já recebi em 2001. Isso ficou público, né? Isso que eu estou te dizendo. E eu me surpreendi, né? Porque eu estava já na Globo e eu fiquei feliz porque demonstrou que o meu trabalho na imprensa era completamente, sempre foi, imparcial. Né? E eu agradeci o convite, porque eu não queria ser treinador, queria continuar na televisão. Mas aí me perguntaram, mas tem alguém para indicar? Eu digo, olha, eu brinquei, vocês têm dinheiro para pagar? Eu tenho 2 para indicar. Não tem, mas se eu tivesse, o diretor disse, quem que eu pego? Eu pego o Carlos Bianchi do Boca. Ah, mas não tem, então pega o Tite. Está aqui no Caxias, sendo campeão gaúcho. E pegou o Tite, foi o campeão. Estou falando isso que se tornou público já, né? Toda vez que eu encontro o Tite, ele me dá um abraço. Tu tem uma participação nisso. Mas ele foi muito bem lá, no Grêmio e tal. Mas então eu tive esse convite, e na época eu não queria ser treinador. Se convidasse hoje, não sei, nunca aconteceu, eu acho que não vai acontecer, então não tem como te responder. Você não tem certeza se aceitaria ou não? Não, só da própria torcida, acho que não, né? Embora eu tenha sempre tido um respeito com as instituições todas, né? Porque eu acho que, por isso que eu não gosto daquela manifestação, né? Eu acho que você tem que respeitar a história de um clube, né? Brincadeira de torcida, eu acho que está certo. Mas os profissionais têm que ter um pouquinho de cuidado, porque do outro lado tem profissionais que nem eles, né? Amanhã pode acontecer com um deles também, né? Porque o futebol nunca sabe. Então eu quero trabalhar no futebol, eu não gosto de mesmice no futebol. A mesmice, para mim, tem que ser coisa diferente. O Jorge Jesus fez algumas coisas um pouquinho diferentes, está todo mundo enaltecendo, com justiça, é verdade. Então eu gosto de... O meu time tem que emocionar as pessoas. Veja bem, eu tenho que ter jogadores em condições de fazer isso. Se o meu time é médio, eu vou enfrentar um time muito melhor. Primeiro que eu não vou dormir uma semana antes, mas segundo que eu tenho que criar situações para dificultar. Agora, se eu tenho um time à altura dos outros, aí eu tenho que ter alguma coisa diferente. Boa, Falcão. Tudo bem. Falcão precisa ir embora daqui a pouco, eu tenho que fazer 2 perguntas. Mas a melhor você não perguntou, 70-82. Tá bom, 70-82, aí fica 3. 70-82. Hoje era bom você botar aquela comparação, tá vendo? Eu como participante, fico inibido. Vocês podem responder. Mas não vou se inibir para dizer que é 82, porque eu estou aqui, né? 82 era mais cheio. A gente já fez lá... Agora, 70 tinha Pelé, aí não, Pelé. Não, eu e ele já fez lá no Jovem Pan e deu 8-2 disparado. Mas quando tem Pelé, é difícil. A primeira pergunta que eu quero te fazer. Por que você voltou da Itália, sendo que eu vi o que você era na Itália? E aqui você foi já desrespeitado até pelo time que você amou, que você transformou num time internacional, apesar do nome. O que te fez sair daquela idolatria italiana para voltar para o Brasil? Olha, eu não sei, eu acho que raízes, né? Eu tenho muita excelente relação com a Itália, eu vou lá, é uma festa, eu acho que esse é o grande legado que eu tenho, de ser reconhecido, né? É uma vantagem que lá você não precisa matar um leão por dia, você basta matar um, você vai ser reconhecido a vida inteira. Então eu voltei, família tal, voltei, mas eu sempre fui. Até que eu trabalhei na televisão, eu fiquei 5 anos jogando, trabalhei na RAI, voltei, trabalhei no Canaletim, então eu sempre tenho esse vínculo, mas eu gosto do Brasil, sabe? Eu gosto da nossa gente, tá? E a Itália é o meu segundo país disparado, né? Então vou com muita facilidade, adoro e me sinto muito bem lá como aqui. E a outra, você recebeu o título de lenda do futebol. Como é que foi isso? Conta pra gente. E quais foram os seus parceiros? Quais são os seus parceiros nesse título de lenda do futebol? Bom, naquele dia estava o Vieira,
da França, né? Foi campeão do mundo. Altafini, brasileiro e italiano, jogou nas duas seleções. Carolina Moratti, que também é treinadora hoje. E eu. Quem já recebeu esse título? Então, eu que eu vi, disseram Beckenbauer, outros jogadorzinhos, Beckenbauer, Platini. Por que você não bateu o pênalti na UEFA? Mas ali, da UEFA não, da Champions League. Da Champions lá, a Roma. Essa é uma boa pergunta e fácil de responder. Eu tinha machucado uns 3 meses antes. A semifinal contra o Dundee, lá, eu fui aquecer e não consegui jogar. Perdemos 2-0. E tinha jogo de volta e tinha que ganhar de 3. Aí eu tinha que jogar e eu fiz uma injeção para jogar. Aí ganhamos 3-0. Fomos para a final. Mas eu ainda, né, recuperando. Chegou a final contra o Liverpool. Esse Liverpool um pouquinho diferente, mas um Liverpool forte, com Dalglish, com Sunes, com Rasch na frente. E aí, Miller, nós fomos fazer o jogo, fiz a injeção. O jogo não terminou nos 90, ficou 1-1, foi para suplementar, mais 30. E começou a doer muito. Mas mesmo assim, já estava definido que eu, se tivesse tudo normal, que eu seria o 5º a bater. O nosso treinador era muito supersticioso. Quando a gente fez a final contra o Torino... Era o Lido? Lido, Rom. Quando a gente fez a final, quando eu cheguei lá no primeiro ano, a gente ganhou a Copa Itália, que é a Copa do Brasil nossa, e a final caiu nos pênaltis, e eu bati outros com pênalti. E o nosso treinador era muito supersticioso. Então eu tinha que, se tivesse qualquer disputa de pênalti, eu tinha que bater o 5º. Né? E o 5º, mesmo que eu tivesse ali para bater, não foi possível bater, porque o Liverpool bateu 5 e fez 4, nós tínhamos batido 4, tinha feito 3. Mesmo que, tanto é que o Kerr, que seria, nem bateu, porque mesmo que ele batesse, o Liverpool já seria campeão. Então, mesmo que eu estivesse ali para bater, eu não teria batido. Mas foi ruim, porque era o momento de Roma de ser campeão, né? Primeira vez que a Roma chegou numa final, e com a coincidência de ser em Roma. Cerezo estava nesse time, Falcão? Cerezo jogou também, né? E saiu com cãibra. E poucas pessoas sabem que saiu com cãibra. O Cerezo jogou junto, Jogou junto, todo mundo lembra do Cerezo na Sampdoria, né? Eu tive que levar aquela mala, né? Não, mas assim, poucas pessoas lembram muito do Falcão. Na Roma, o Cerezo também jogou também. Porque ele lembra mais do Cerezo na Sampdoria. E é aplaudido de pé quando vai para Roma. Qual foi o melhor treinador que você trabalhou? Como jogador você? Tem vários, né? Como carisma, o Lido era um carisma absurdo, o Nils Lido. Nós tivemos o Enio Andrade. Enio, né? O Enio. Tive o Minelli. Eu não posso não falar do Dino Sani, que foi quem me botou, quem me subiu da categoria de baixo para profissional. Eu tinha 19 anos, podia jogar mais um ano de juvenil. Não posso esquecer o cara que me tirou de segundo para botar de primeiro, Ernesto Guedes. Fui jogar de primeiro volante. Então, tem tanta gente que me ajudou que eu não consigo identificar um, né? Todos importantes. O nosso telespectador Lucas Salvatore, já aproveitando nessa... que é a última que o Falcão precisa ir. Essa deixa do Miller. Qual foi o jogador com quem você mais gostou de jogar? Aquele que você mais se entendeu? Eu vou responder sem pensar muito, tá? Carpegiani. Sem pensar muito. Se eu pensar, vou falar de Zico, de Sócrates, Cerezo. Mas, enfim. Você tinha bons companheiros. Achei que você ia falar o Galinho. O Galo, o Galo era... É que o Galo, eu fiz uma Copa com o Galo, né? Um mês. Carpegiani foi uma história. Paulo, jogamos juntos muito tempo, Paulo. Mas assim, e depois foi treinador do Zico e campeão do mundo. É difícil, daí, quando se pede assim, identificar um só, né? Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? A última agora, era para ir em 78 ou não? Ficou triste? Não, fiquei. Fiquei. Seu melhor momento? Sabe que esse 78, eu estava bem demais. Eu ganhei a bola de ouro da placar de 78 e 79. 79 com a maior média da história da bola de ouro, que é o que me deixa muito envaidecido. Porque aqui só tinha fera, né? Ser o mais bem votado da história de 40 anos de bola não é fácil. Mas eu, em 78, enfim, tive uma discussão com o Coutinho e não fui. Mas 78 você viu, sabe para quê, Pedro? Em 82, perfilado para jogar, jogo inaugural na Copa do Mundo, começou o hino, eu fechei o olho assim, cantando, e me lembrei de 78. Então, e eu pensei, eu tenho que jogar essa Copa de 82, para mostrar ainda mais que eu tinha que estar em 78 também. Então, aquilo me serviu de muito de motivação, que eu acho que é uma coisa que é importante, doutor. A gente buscar motivação em coisas que parece não ter. Por exemplo, quando a gente estava na Itália, o jornalista, de modo geral, brincava, você sente muita saudade, eles diziam de lá. Eu dizia, olha, eu sinto saudade do Brasil. Só que eu trabalho a saudade como um sentimento positivo e não negativo. Lá por novembro, eu sei que vou em dezembro passar o Natal no Brasil, eu já fico curtindo isso. Eu vou estar lá e começo a jogar muito mais motivado. E é um fato interessante, porque eu começo a pensar, quando começa a se aproximar, eu quero que não chegue.
Porque eu vivo mais aquele momento, entendeu? Então, isso é de quem faz mais de 20 anos, eu faço análise, deito no divã há mais de 20 anos. Isso me ajuda muito na minha profissão, muito de conhecer o jogador, o que ele está precisando, como é que é o emocional. Então, isso me ajuda demais na relação com ele. Estuda, né? Muito bom. Juro que a última... Não é não. Acabou. Não, A última. Tem alguma proposta para o Falcão em 2020? Barcelona. O que ele estuda? Barcelona também. Tem que ter, mas Ele não pode não ficar seria parado. nenhum absurdo. Não viu? tem. Ele fala, quem senta ali, quem senta Tô cheio de vontade, mas não ainda não. Mas aqui, essa cadeira aí, abençoado. Rapidinho vem coisa boa aí. Tá bom. Paulo Roberto Falcão, muito obrigado por estar conosco. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado por distribuir um pouquinho da sua inteligência aqui com a gente. Bom Esperamos em breve como treinador. É bom rever os amigos. Mili, que eu não vi há bastante tempo, parceiro de São Paulo. Mili é interessante. O Mili começou com meia-direita, jogava com o Careca na frente. Depois ele foi se consagrar ainda mais jogando na ponta esquerda. Quase ponta esquerda, né? Verdade. Quer dizer, então, assim, o Vampeta também, grande figura, está dizendo para ele que um time de futebol, na montagem de um grupo, você tem que ter jogadores assim, sério, não tem que ser, mas que tenha a capacidade de brincar no momento da pressão. Eu lembro de uma situação de um Grenal que nós tínhamos que ganhar quando eu jogava, e eu tinha um lateral chamado Hermes, que jogou no Santos muito tempo. E o ambiente tenso, porque o cara só estava ganhando. Chutava muito, né? Ele estava ganhando, ele batia muito nos pontas, mas não chutava nada. Ele era um cara muito brincalhão, tinha jogado com o Pelé. E o Internacional tinha perdido 3-2 do Grenal, que empatou, estava ganhando o jogo em casa, e o Grêmio empatou e foi para decidir no campo do Grêmio. E estava todo mundo tenso. Ele no vestiário, o que ele fez? Ele começou a contar as histórias do Pelé. Ele chegava para mim, ele disse assim: Pelé, tu combina com os zagueiros teus dribles aí. Quer dizer, ele deu uma capacidade, ele fez o ambiente ficar tão leve que esse tipo de jogador também são importantes nesses momentos. Não é fácil montar um grupo de jogadores. Aquele bilhete do presidente lá, tão famoso, é verdade aquela história? Qual? O presidente do Inter, que você jogou o Grenal, você está de treinador já. Você jogou em casa e parece que ganhou, empatou, aí ele mandou um bilhete para vocês assim: você acha que você vai ganhar no Olímpico? Não chegou em mim, mas se perguntasse isso, eu tenho certeza. Falando em ganhar, obrigado, viu, Falcão? Prazer enorme. Obrigado a vocês todos. Falando em ganhar, olha, o Corinthians está de parabéns. Conseguiu perder do Fluminense. Vamos ver como foi. 2-1 Fluminense aqui na Arena, e para piorar, lá no Beira-Rio, o Internacional virou para cima do Atlético Mineiro e jogou o Corinthians da 7ª para a 8ª colocação nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o que trouxe prejuízos aos cofres do Timão, que deixou de ganhar R$1.700.000. 7º, 8º é a mesma coisa. Óbvio que o dinheiro pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para o Corinthians chegar em 7º, 5º, 6º, 3º, é a mesma coisa que ser o 10º. Que avaliação você faz de 2019? Título paulista? Olha, nós disputamos alguns campeonatos. Sul-Americana, Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Mas eu faço que de 0 a 10, 4, 5. Despedida com derrota do campeonato. Acabou a era Diego Coelho, que voltará ao time sub-20 no ano que vem. A equipe principal ficará nas mãos do já contratado Thiago Nunes. Um sentimento de missão cumprida realmente, porque estava difícil no início, quando eu cheguei realmente, e a gente conseguiu fazer com que eles mudassem o comportamento, com que eles jogassem. O que você vai passar para o Thiago Nunes? Vai passar alguma coisa? Não vou passar nada. Não vai passar nada? Da tua experiência aqui não serviu nada? Nada? Absolutamente nada? É um outro trabalho. É um outro trabalho, começando do zero. O que eu posso falar é desejar sorte para ele, porque ele vai ter um respaldo muito grande dos jogadores, da diretoria. Espero que ele faça um grande trabalho, e é isso que a gente torce. Papai Noel vai ser generoso com a torcida do Corinthians. O que dá para esperar para o ano que vem? A gente toma muito cuidado para falar, para não gerar expectativa, né, muito grande, e depois não concretizar. Porque eu posso garantir que a gente vai trabalhar muito para reforçar, para trazer alguns jogadores que cheguem para jogar. Vamos ver agora que terminou o campeonato, no caso do Luan, se a gente vai seguir aí na negociação. E o Sid Clay, a gente fez uma sondagem, depende de uma liberação do clube que ele está hoje. Se as condições forem boas, né, pé no chão, que o Corinthians possa fazer sem fazer loucura, a gente vai trazer. Fazer loucura para trazer o Sid Clay me parece um pouco demais, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco, #Mesa Redonda, passa lá pro Bazégio. Quem você gostaria que fosse o novo técnico do Palmeiras?
Porque o professor Cebola já fez o Cruzeiro chorar, mas cai fora agora. Ele vai continuar lá no clube, mas não será o treinador. Eu tenho informações, olha, fontes muito seguras de que o Palmeiras já tem o novo técnico. E vou até colocar aqui para o pessoal discutir. Mas eu queria saber a sua opinião. E não é a Emily, tá? A Emily acertou com a seleção do Equador. Então, nós vamos falar um pouquinho do Corinthians agora, mas hashtag Mesa Redonda, Marcelo, para a gente poder chegar no... É isso aí. Hashtag Mesa Redonda, interaja conosco. A hashtag ainda não entrou nos Trending Topics, então, por enquanto, só um dos prêmios que a gente apresentou no início do programa vai ser disponibilizado para nossa audiência. Então, corre lá, interaja conosco, traga perguntas, opiniões para fazer essa hashtag bombar e os prêmios chegarem até você. Então, ó, hashtag Mesa Redonda para que você possa dar sua opinião. Hashtag Mesa Redonda, escreve o nome lá, quem você quer. Acho que eu vou passar o nome do novo técnico do Palmeiras para você aqui. Antes de você perguntar, tô vendo o Vampeta ali no centro. Sim. Ele vai ter paredão para ele hoje também? Seria uma boa, viu? Chico, Thiago Nunes. Tem lugar do Falcão. Estão falando de Sid Clay, Luan. E esse negócio do Coelho, não vou passar nada e tal, não sei o quê. O que rola no seu time? O Coelho não gostou muito desse negócio do Thiago Nunes, né? Com certeza, né? Talvez se ele fosse convidado a fazer parte da comissão técnica, ele não estaria tão bravo assim. Mas, enfim, o homem trouxe a comissão técnica toda ela diferente, de fora, e agora eu fiquei sabendo que ele fez a indicação de 37 jogadores que ele está interessado, que ele gostaria, não que todos fossem comprados, mas a lista dele tem 37 jogadores que ele gosta, que ele queria, que pelo menos é daí que tem que sair as contratações do Corinthians, né? Eu acho que se eu conheço o meu eleitorado e a situação que o clube está hoje, não vem nem metade disso aí. Não, mas nem dá, né? Ô, louco, ainda bem, né? Metade. A pessoa chega a 37 jogadores. Eu acho que são opções, né? Vem 3, 4, no máximo. Agora, e o elenco é esse aí. Agora, não vai ter muita diferença. Agora, sinceramente, eu não vejo também que o Coelho pode passar para o Thiago Nunes. Ele é um treinador que vai assumir em janeiro e ponto. O Coelho está fazendo um trabalho agora de final de temporada. O modo vai passar o quê? Parece que é ofensivo. É o modo como você responde, cara. Não foi uma pergunta ofensiva. Claro. E o tom de voz do Coelho... É que já não vou passar nada. É ofensivo. O Corinthians joga faz tempo, né? De uma maneira reativa. O Thiago gosta de jogar ofensivamente. E aí estamos falando, o Chico deu a informação, o Chico é muito bem informado. 3, 4 jogadores. Dá para mudar o perfil do time trocando 3, 4 jogadores só? A mudança de comportamento do atleta, ele é difícil, ele leva um tempo. E aí o problema do futebol brasileiro é que os treinadores não têm esse tempo, né? Mas é notório que é total reativo. Para você mudar esse comportamento, ele vai precisar de um tempo. Eu não sei se ele vai ter esse tempo aí, porque o Campeonato Paulista também não é um campeonato tão fácil, vamos dizer assim, e ele vai precisar de resultado. Eu acho que é uma opinião minha, o time mais difícil de ser treinado é o Corinthians. É você ser treinador do Corinthians. Por quê? Eu acho que por conta da pressão. Eu acho que o Corinthians, na minha opinião, é o time que você já não é qualquer treinador, Você treinou a Sereia da Vila, a gente fez até finais de campeonato, o Audax em parceria com o Corinthians. É muito mais difícil do que a seleção, porque eu vi você na seleção, né? Você foi da seleção e... Seleção, quando chega, o que o Falcão falou, tem as vaidades, né? E eu vi que você teve um problema com a Marta, ficou lá mesmo, ali, né? Naquele momento de trabalho... Passou, esqueceu? Então, Vampeta, na verdade eu não tive problema com a Marta. Eu vi assim uma entrevista da Marta. Então, mas eu nunca tive problema com a Marta. Muito pelo contrário. Em todos os lugares por onde eu passei como treinadora, eu sempre tive o grupo muito bem organizado. Nunca dei privilégio a ninguém, sempre tratei todos iguais. E na seleção não foi diferente. Ela era tratada como todas as outras. Não sei se isso pode ter causado alguma estranheza para ela, mas eu nunca tive problema com ela. Eu saí de lá no nosso último jogo, me despedi de todo mundo e é isso que ficou. É que as pessoas às vezes acabam tumultuando uma coisa que não existe. Ô Max, você vai fazer uma experiência aqui daqui a pouco, né? Sim, para mostrar como que a mente Nele pode... aí, ó. Com Vampeta. Quem será, entre aspas, a pessoa que você vai mudar o comportamento ou coisa do tipo? Então, a gente vai mostrar no Miller. É melhor. Miller? Doutor, eu já fiz lá nos bastidores. E o Vampeta entrou de finíssimo.
Então. Lá sai o Espírito Santo, aqui sai Oxóssi e Ogum. Você vai ter... Bom, daqui a pouco vai ter uma experiência do Miller com o Michael, tá? Vai ser um negócio legal. Eu queria falar pra vocês... Vamos mostrar o Santos? Vamos mostrar o jogo do Santos? Não, antes vai o técnico do Santos, do Palmeiras, que a gente vai comentar já. Só que antes vamos falar dos garotos, né? Lembra daquela matéria emocionante do Alexandre Silvestre, com aqueles garotos e tal, do tio Alê? Olha o final da história, como foi legal. Dá uma olhadinha. Essa é a história do jovem, humilde e sonhador Messias. Dele, de sua família e de um anjo que não caiu do céu. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Era uma vez um menino pobre chamado Messias. Ele, seus irmãos e amiguinhos viviam na porta do Taj Mahal da ZL, a suntuosa Arena Corinthians. Crianças que sonhavam entrar naquele mundo de encantos. Num certo dia, o destino colocou um anjo na vida delas. Um bom samaritano que abriu as portas daquele universo rico de tudo, de emoção, de alegria, de abundância. Brotou então um carinho, um amor mútuo, uma vontade de amparar, de compartilhar, de estender a mão. Foi muito bom conhecer ele, meus filhos gostam muito dele. É uma coisa que caiu do céu, na vida dos meninos. A emoção não deixa de falar, é complicado quando você vê crianças assim, né? Você sabe que a oportunidade não acontece para os caras, como no nosso país, né? O moço aliou-se à TV Gazeta e juntos abraçamos a causa. Missão: ajudar ao próximo. O chefe da família, o seu Valdeci, pedreiro desempregado, ganhou oportunidades de trabalho e um novo sorriso. A companheira dele, a dona Roseli, e a filha Micaele, mãe do Davi, além do irmão mais velho, o Luiz Fernando, que também está se tratando para largar a bebida e outros vícios, corrigiram a visão, há anos negligenciada por falta de recursos. Com 23 anos, quebrou. Aí não consegui mais comprar, que era muito caro. Era fundo de garrafa mesmo. Perdeu a vergonha agora? Perdi, claro. Senão vou ficar cega, né? As duas têm uma alta miopia, tá? A gente chama de uma doença mesmo, uma patologia dos olhos, que é a alta miopia, e o dela já chega a ser até uma miopia severa, uma miopia patológica. Combinou comigo, né? Gente, diferente. Para acostumar vai ser difícil. Tudo claro. Um dos filhos, o João Lucas, passará gratuitamente por delicada cirurgia para consertar grave defeito na perna decorrente de uma fratura mal curada. Já viu algum caso assim? No seu métier do futebol? Não. No futebol não, né? Mas no atendimento normal do dia a dia já vi sim. Mas vamos ver agora que você tem que... Não é uma coisa que você tem um protocolo cirúrgico exato. É um protocolo cirúrgico que você tem que avaliar e ver o que nós vamos fazer para recuperar essa sequela. Também irmãos de sangue, Messias, Felipe, o primo Fabrício e dois coleguinhas da vizinhança, o Micael e o Miguel, por alguns dias trocaram as peladas no quintal de casa, no terrão da Vila União, por um período de treinos sob cuidados profissionais da base de um projeto revelador de talentos. Eu fiquei com medo, aí não fiquei... Os meninos eram mais fortes que você, é isso? Não é por causa disso, é por causa que já tá aqui mais tempo, já tá acostumado, né? E você, Messias, como é que você foi? Bem, eu acho, pra mim. O Felipe chegou um pouquinho mais tímido e tem uma diferença grande da parte física de preparação para quem já vem numa sequência de treinamentos. A gente tem atletas aí que já tem 3, 4 anos de clube. Agradecer por ter obrigado pela avaliação. Fiz tudo que eu podia fazer, mas... O que o Messias colocou agora é muito importante. Fiz tudo que eu podia fazer. Quando a gente sabe que a gente deu o máximo, deu o nosso melhor, a gente vai dormir tranquilo. Tem a psicóloga aí no clube, que pode dar um suporte, uma assistência. Mas eu peço que você não desista dos seus sonhos.
Talvez agora foi um não, mas e todo esse movimento que isso trouxe? Eles estão aqui, eles estão sendo ouvidos, a história deles está sendo conhecida, eles estão tendo essa ajuda, essa mobilização, talvez parando para pensar, se não for o futebol, então pode ser outra coisa. Cresce ainda a esperança de que a casa precária vire lar doce lar. Vou tentar me reunir com o pessoal aí pra gente vir fazer um mutirão aí, tentar vir arrecadar material e fazer essa casa ficar do jeito que vocês estavam imaginando também. Parece conto de fadas. Lembra do sapatinho que cabe perfeitamente no pé do protagonista da história? Detalhe só, tá ganhando a chuteira do Cleison, beleza? Como é que fala pro tio, meu? Tamo junto. Vai, Corinthians, tem seu parabéns. Quero ver. Putz, a vida certinho. E a abóbora que vira carruagem ou carrinho de recicláveis? A carrocinha antiga fora roubada? Uma linda, novinha em folha, foi doada para ajudar na renda familiar. E aí a gente vai junto, vai conseguir agora trilhar um novo caminho, né? Ao fazer a arte, a gente chama atenção para que as pessoas se conscientizem sobre isso. E a Roseli, a história dela é maravilhosa. Levinha, meu. Ah, Levinha? É. Quero ver essa carrocinha, esse carrinho cheio. Se Deus quiser. Caminhos promissores e mais bonitos estão se abrindo para que no futuro possamos dizer: e viveram felizes para sempre. Na terça-feira estaremos gravando mais uma edição do nosso Troféu Mesa Redonda. Vai ser muito legal, você vai conhecer os ganhadores, vai ser uma festa espetacular. E mais uma vez a nossa querida Lux Collor estará com a gente, colorindo essa festa maravilhosa. Vai ser um momento sensacional, onde vamos viver emoções, as mesmas emoções que tivemos hoje em Santos e Flamengo. Vamos conferir. Y como en otros juegos, el equipo tuvo mucha valentía para poder generarlo contra un time campeón que vino completo. Hoy nosotros imaginábamos que a lo mejor para salir en segundo lugar esperábamos que Cruzeiro gane y nosotros fuimos a ganar el partido. Y la verdad que era difícil pensar este resultado contra un rival tan poderoso. Com a vitória por 4-0 neste domingo para cima do Flamengo, o Santos garantiu o vice-campeonato do Brasileirão desse ano e ainda uma premiação de cerca de 31.300.000 reais. Mas nem esses números astronômicos e o resultado desse domingo fizeram com que o técnico Jorge Sampaoli garantisse a permanência dele no Peixe para o ano que vem. Ontem no pude pensar en nada. Mañana tengo una reunión con el presidente. En mi paso del tiempo no he tenido ninguna persona que haga representatividad de mi persona así. Porque para hablar de un proyecto en el cual yo priorizo siempre lo deportivo, yo tengo que juntarme con la gente que me quiera. Y yo no me junté con ninguna gente que me quiera. Realmente ele não se encontrou com ninguém, mas os representantes sim. E amanhã ele comunica ao presidente Pérez que está fora. E a nova casa dele será... Bom, Palmeiras teve 2 técnicos esse ano, os 2 foram eliminados, foram derrubados pelo Flamengo. Aí o Santos ganha de 4 do Flamengo, novo técnico do Palmeiras, dá para dizer 100% que pode acontecer alguma coisa. Claro. Digamos 99% Jorge Sampaoli. Senhores, Sampaoli no Palmeiras. E aí, Miller, bom, ruim? Bom, poxa, bom treinador. Apesar dele sempre ter falado que o Bielsa é melhor que ele, mas ele é um excelente treinador, né? Pegou o Santos aí em tão pouco tempo. O time, ele coloca solução dentro de campo e que os seus jogadores, né, colocam em prática e dá certo. Você pode ver que, tirando o Flamengo, poucos times têm um ataque que tem o Santos. Soteldo, que é uma exceção, apesar de ser venezuelano, e o Marinho, os 2 atacantes, eles são muito objetivos, no mano a mano, eles vão para cima mesmo.
Então eles gostam de fazer gols, né? Então isso que é legal. Acho que ele expõe muita defesa. Ele abre o meio campo, o São Paulo. Esse é o estilo dele. Porém, mesmo sem um meio específico, o Sanches, já com uma certa idade, tem feito um papel interessante, muito legal no campeonato, aí, no meio campo do Santos. Então acho que o São Paulo no Palmeiras ele vai arrebentar. Principalmente porque ele é um treinador que ele é constantemente pilhado, né? Ele, como diz o italiano, ele carica os seus jogadores constantemente. E aí, Vamp? Eu já discordo do pastor, né? Ele é Espírito Santo, eu vou tudo pro lado contrário, né? Se eu sou ele, fico quietinho. Amanhã eu encontro com o presidente. Ele quer um cala-boca a mais. O que o Palmeiras vai disputar, o Santos também vai. Tudo. Copa do Brasil, Libertadores, não tem pré, tudo. Tem a maior moral em Santos. Ninguém incomoda. Cidade de praia, ele gosta de jogar lá o... Como é? Futevôlei. Anda de bicicleta. Se ele vir fazer isso aqui na Barra Funda com 2 cacetes que ele tomar, o senhor do Palmeiras mata ele. Que isso? O que eu tô falando? Os caras estão obcecados por Libertadores e Mundial, Flávio. Ninguém o Palmeiras foi arrumar isso pra cabeça com esse negócio de 51, de 51, de 51, arrumou pra cabeça. Que ninguém trabalha em paz lá não, enquanto não ganhar. Quietinho em Santos, pede um aumentozinho pro presidente, fica de boa lá. Verdade. Vai arrumar pra cabeça. Chico, você que tão bem conhece o Palmeiras, você disse uma frase sensacional. Você falou, tá muito calmo. Muito calmo. Lá no Quando estava tudo bem, né? Quando estava um ano. Já avisou. Tá muito calmo. Tá muito esquisito. E aí, Chico, São Paulo no Palmeiras? Eu acho assim, eu pergunto para vocês, o que ganhou o São Paulo esse ano aqui? Com todo o trabalho que ele fez no Santos, com todo o trabalho legal que ele arrumou, sem ninguém, sem estrela, sem nada, o que ele ganhou? Ele não ganhou nada. Não ganhou absolutamente nada. Eu ia falar não ganhou porra nenhuma, mas não vou falar. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Vai pro Palmeiras ganhando o dobro. O dobro que ele ganhar. 50% a mais. 50% a mais, sei lá quanto. Por quê? Porque querem criar uma coisa dentro do Palmeiras que vai ser impossível. É fazer esse time jogar para frente. O Palmeiras não é assim. O Palmeiras é um time que tem um caráter defensivo. Vai ser aquele mesmo desafio que o Coelho teve no Corinthians. Botar um time defensivo para jogar para frente. E não deu certo. O Coelho perdeu mais do que ganhou. E o Sampaoli, não vejo muita diferença não. Ele vai ter um grande desafio e vai quebrar a cara, sem dúvida nenhuma. Porque ele não é vencedor. Ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada. Não ganhou absolutamente nada. O que ele ganhou? Ganhou a Copa do Brasil? Não ganhou. Ele ganhou Campeonato Paulista, Sul-Americana. Não ganhou nada. Não Chico, ganhou nada. A pontuação dele com esse Santos é maior que o do Corinthians quando foi campeão em 2011. Mas cadê a taça? Que o Fluminense quando foi campeão em 2010. Que você ergue, que o Flamengo quando foi campeão em 2009. Chico, além de tudo é pé frio, né? Faz pontuação para ser campeão e não ganha, pô. E não ganha nada. Quer dizer, o Palmeiras já tem esse estigma de não ganhar, né, Mundial, que nem disse o Vampiro. E nem vai ganhar, né? Mundial não vai ganhar, nunca vai ganhar. Agora não consegue ganhar nem a Libertadores. Depois você me pergunta para discordar dele, tá? Tá, agora o problema é o seguinte, que taça que ele ergueu. Deixa ele andar de bicicleta no Ibirapuera que ele vai achar a bicicleta. Ele encosta a bicicleta numa árvore e ele volta. O Santos teve pontuação maior do que 4 campeões brasileiros. Recorde do Santos na história do Campeonato por pontos corridos. Mas cadê a taça? Mas é o Flamengo fora da curva. Tem uma taça aí? Tem uma taça aí, você? Respondendo a sua pergunta, embora você não tenha me feito, vai dar certíssimo no Palmeiras. Quantas vezes eu me peguei perguntando, poxa vida, se ele está fazendo isso com o Santos... Ele na oitava rodada ele falou que ia ter graça para o brasileiro que ia dar Palmeiras. Não vem deturpar não. O senhor falou que o Flamengo não ia ganhar nada. Não, eu falei, mas você falou. Na oitava rodada você falou que o Flamengo não ia ganhar nada. Não vai ter graça. Outra coisa, eu ficava imaginando o que seria desse Palmeiras se tivesse um Sampaoli à frente. Isso é fantástico. Olha o que ele fez com o Santos. Olha o que ele fez com o Santos, Flávio. Quem em sã consciência Como diria... disse o Chico, o que ele fez com o Santos? Cadê a taça? Simplesmente deixou. Cadê a taça? Olha o futebol apresentado. Qual foi o time que botou o Flamengo para jogar e meteu 4-0? Perdeu pro Corinthians. Não adianta vir com essa conversa assim, o Flamengo está com pensamento no Mundial. Está com pensamento no Mundial contra o Avaí, contra todo mundo.
O Santos jogou direitinho contra o Flamengo, que não fez corpo mole, não. Jogou para ganhar, só que o Santos não deixou. Ele fez mais ou menos a mesma coisa que o Galhardo fez com o River Plate. Mas valeu, Libertadores. Valeu, mas ganhou moral. Emílio, o que você pensa disso? Vai dar certo ou vai dar errado? Não, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai ter frutos bons aí. O Palmeiras fez uma excelente contratação. Eu acho que, assim, eu gosto muito de todos os treinadores brasileiros, até os que passaram pelo Palmeiras, mas aí envolve tanta coisa dentro de um grupo que é complicado. Mas eu acredito muito que ele vai fazer esse time jogar assim. Porque o time do Palmeiras é muito bom. Eu acho que nós vamos ter tanta mexida. Opiniões, tá? Vamos ver se bate. Depois vocês veem se alguma vai bater. São Paulo no Palmeiras, Osório no Santos, esse é o primeiro nome. Rogério Ceni no Atlético Paranaense. Tudo isso acho que vai rolar. Thiago Nunes no Corinthians? Thiago Nunes no Corinthians já está. Acho que vai ser muito por aí o negócio. Cudê no Internacional. É claro que o Palmeiras, assim como o Corinthians, a atmosfera é totalmente diferente. A pressão, o nível de paciência é muito menor do que do Santos. A gente sabe disso. O Palmeiras, ano que vem, é Paulistão, Copa do Brasil, etc. Libertadores. Quer dizer, então é uma série de competições, de campeonatos e torneios e o Palmeiras tem a obrigação, pelo investimento, tem a obrigação de ganhar. A comissão técnica do São Paulo e no Santos é 1.200. No Palmeiras será 24 milhões. 1.800. É totalmente diferente. Então, quer dizer, já começa por aí. Então, é claro que o nível da cobrança, por parte da torcida, vai ser o dobro. Sem falar que lá no Santos ele ia perder o Jorge, o Gustavo Henrique, o Lucas Veríssimo. Tá louco pra vender o Soteldo. Então, e aí, vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê num time que não pensa grande? Michael, prepare-se aí para essa hipnose aí que nós vamos fazer. Michael e Miller. Ó, vai rolar. Então a gente vai demonstrar com o Miller aí como que a mente consegue sabotar realmente a capacidade, a habilidade técnica de um profissional, de um atleta. O que vai acontecer? E a gente vai colocar o Miller para fazer embaixadinha, como ele faz normalmente. Depois a gente vai dar uma sugestão para ele, só que ao nível mais profundo, né, ao nível emocional, ao nível de confiança dele, que ele não tem a capacidade, ele não consegue fazer embaixadinha. Você vai fazer o Miller não fazer embaixadinha? E aí ele não vai fazer embaixadinha. Impossível. Se ele fizer o Miller não fazer embaixadinha e eu fazer uma 100... Vamos lá. Então vai. Bom, bola que o Miller faz embaixadinha, a gente já sabe. Isso é uma moleza. Isso aí faz pra caramba. Vamos lá, Miller. Fica em pé. Se der certo, eu vou levar para ele ver minhas ex-mulheres. Minha pensão, a pensão. Falar de shows. Miller, pode ficar de olho aberto, vai ficar sempre bem equilibrado, tá? Olha aqui na minha mão. Respira fundo e durma. Fecha os olhos. Isso. Relaxa. Muito bem, Miller. Vai indo mais profundo. Ótimo. Miller, daqui a pouco eu vou contar até 3. No 3 você vai abrir os olhos. Mas aquela sua habilidade de fazer embaixadinha simplesmente não existe mais. Por alguns minutos, pelos próximos momentos. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, você não consegue controlar a bola, você não consegue dominar a sua perna da forma correta, você simplesmente não consegue fazer embaixadinha. E você aceita a sugestão só para você provar para si mesmo que a sua mente é muito poderosa. Vou contar até 3, no 3 você simplesmente não consegue fazer embaixadinha. 1, vai deixando o relaxamento embora. 2, respira fundo, levanta a cabeça. E 3, abre os olhos, sentindo muito bem. Tá bem, Miller? Tá bem. Bom estado? Pega aí. Consigo. Mais um não tá pouco. de sacanagem não, né? Não. Virou eu, pô. Dá pro Celso. Ixi, falando. Que é isso, cara? Pô, o Flamengo Mas o que acontece? O que tá... Então, o que acontece? Dentro da mente dele, ele sabe que tem a habilidade, exatamente como um atleta profissional que sabe que tem a capacidade de performar, só que a gente colocou uma sugestão, ele aceitou, na verdade, a sugestão que essa habilidade dele está bloqueada. E na prática isso funciona quando um atleta não está bem emocionalmente, está com algum problema entre a equipe, um problema mesmo familiar ou sem a confiança, sem a motivação. Então a mente, como a mente que faz o corpo agir, faz o hábito dele chutar a bola, de jogar, então mesmo com aquela capacidade ele vai errar mais no campo, ele não vai conseguir se preparar na hora certa, então atrapalha a performance do jogador e
juntando no time todo, atrapalha a performance do time todo. E aqui, obviamente, a sugestão é mais direta e acabou com uma capacidade muito simples para ele. E num campo é um negócio mais sutil, só que quando é algo sutil multiplicado pelos 12 jogadores, isso afeta todo. Você faz tudo, tem que ser um por um ou você pode fazer pro grupo? Não, pode fazer pro grupo. Não esquece de desplugar o homem aí. Podia levá-lo junto com o Flamengo para hipnotizar o Salah, o Mané, fazer esquecerem como joga a bola. Um exemplo que a gente lembra disso na prática era o próprio Neymar, antes de jogo decisivo, sempre acabava dando um jeito de se lesionar. E isso ficava muito claro. E quando ele estava no Barcelona, por exemplo, quando ele não era a vitrine, né? Ele junto com o Messi, ele jogava bem, não se lesionava. A lesão, ela pode ser uma sugestão da mente? Sim, porque a mente, de alguma forma, ela quer proteger, no caso, o jogador. Então, se o jogador não sente que é merecedor da vitória, ou não sente que está no lugar certo, ou não sente que é reconhecido bastante, então ela vai tentar dar um jeito de sabotar. E uma forma simples para um jogador profissional se sabotar é ele se lesionar. Então, ele vai pegar a bola de jeito errado, ou ele vai se esforçar mais do que o que ele pode, mais do que a capacidade, ele se lesiona e a mente alcança aquilo que ela quer, que é não deixar ele jogar, não deixar ele ganhar. É possível com a rapidez que você travou o Miller, destravar o Celso? Fazer o Celso ele fazer? Ele não é mágico, Flávio, a gente a gente faz hipnose, não faz milagre, né? Mais difícil, né? É mais difícil, mas se ele tiver um mínimo de habilidade lá dentro, é possível sim facilitar essa habilidade. Tem que ter o mínimo de habilidade. Tem que ter o mínimo de habilidade. Então não vai ter. Nem você também. Eu não. Vamos tirar a sugestão aí, Emília? Então, como ele já sabe que tem um potencial, aí ele não precisa nem entrar naquele estado profundo para a gente tirar esse bloqueio dele. Miller, vou contar até 3. No 3, aquele bloqueio, aquilo que te impede de não fazer embaixadinha, some completamente. Aí você pode fazer embaixadinha normalmente, tudo bem? 1, 2, 3, totalmente normal agora. Faz um teste aí só pra gente garantir que tá tudo bem, né? Vem, Vamp. Vem, Vamp. Levanta, Vamp. Cara, eu tenho medo disso aí, mano. Levanta, Vamp. Eu sou temente a Deus. Faz alguma coisa não, pra ele sossegar, pô. Comigo eu vou passar a data certinha do dia que tem que pagar. Leva, faz as hipnoses da mulher lá, faz de conta que eu paguei. Mas incrível, Flávio. Só acorda ela. Eu fiz lá nos bastidores, né? Na sala lá. Tava lá mesmo, nosso camarim. Você, como é que você se sentiu? O que você sentiu? Uma impotência, assim. Ele me fez pôr pra dormir, né, doutor? E eu nunca tinha feito na minha vida. Primeira vez. Lógico, né? A pessoa tem que estar relaxada, né? Tem que estar, né? Aceitar, né? Aceitar. Exatamente. O que você pensa disso, Emily, em termos de uso para um grupo? Não, acho importante. Eu acho que é muito válido. Tem muitos treinadores que têm isso muito bloqueado, demais. Mas eu sempre gostei, eu sempre busquei trabalhar com coaching esportiva, psicólogo. Legal. E eu acho que é algo bastante interessante para que a gente possa ter um controle maior do grupo. Para participar os medos, né? Também, também. Olha, dizem que em Portugal há uma receita de bacalhau para cada dia do ano, mas a melhor receita do mundo está no Brasil. A concepção primorosa, a escolha do melhor bacalhau Gadus Muruá, a metodologia secreta de lentamente dessalgar o peixe, e aí você confere com os chefes de cozinha os ingredientes importados e exclusivos e o respeito às mais altas tecnologias gastronômicas. Então, prove o memorável bacalhau à moda de Vila Real. É de comer de joelhos. E tudo isso você só encontra no nosso querido Alfama dos Marinheiros, Pamplona 1285, aqui no Jardim Paulista. Faça a sua reserva para Natal, para Ano Novo, 11 38 84 9203. Faz a sua reserva porque realmente bomba, hein? 11 38 84 9203, Alfama dos Marinheiros. Maravilhoso para você também no final do ano. Meu caro Marcelo Bacejo, vamos ver a premiação. Entramos no Trend Tops ou não? Não, hoje não entramos, então só o primeiro prêmio será disponibilizado conforme foi combinado no início do programa. A camisa polo do Grêmio será disponibilizada e o vencedor foi o Flávio Pereira de Deus, da Zona Norte de São Paulo, do bairro do Jaçanã. Então, Flávio, nossa produção irá entrar em contato com você para você vir retirar o prêmio, essa camisa polo do Grêmio, mais os 3 livros, nesta semana. Também temos o resultado da enquete. Opa. A enquete sobre os treinadores estrangeiros que terminaram o campeonato na ponta da tabela. Quem é melhor?
Jorge Sampaoli ou Jorge Jesus. E majoritariamente deu Sampaoli com 83%, Jorge Jesus com 17%, muito por conta daquilo que foi debatido aqui sobre a diferença do elenco do Flamengo para o elenco do Santos. Eu tô sentindo uma torcida do Palmeiras aí, hein? Tô sentindo a torcida do Palmeiras aí. Vamos ver, qual você vota, Miller? Sampaoli ou Jorge Jesus? Eu gosto do estilo agressivo do Sampaoli. Para você, Michael? Eu gosto do Sampaoli também. Sampaoli? Gosto de repetição. Jorge Jesus. Chico? Eu vou ficar com o português, porque o português conseguiu em 6 meses o que muito treinador não conseguiu em 1 ano no Flamengo, né? O meu amigo Abel Braga, por exemplo, né? Então eu acho que ele realmente foi um fenômeno. Bom, vamos ver se ele repete isso, se ficar o ano que vem. Mas que ele foi um fenômeno, foi. Para você, Emily, qual estilo você gosta? Imagina que o Jorge Jesus conseguiu fazer o Flamengo jogar, que tem um puta timaço. Imagina a dificuldade do Sampaoli. Eu acho que a dificuldade do Sampaoli, eu acho que eu fico maior, né? Sampaoli, para você. Flávio, em termos de campeonato brasileiro, para mim o Jorge Jesus foi o melhor técnico. Pelos números que o Flamengo conquistou, pelo pouco tempo, pelo encaixe, por tudo. Foi o melhor técnico do campeonato brasileiro para mim. No conjunto da obra, eu gosto mais do Sampaoli. Eu acompanho o trabalho do Sampaoli desde sempre. Desde da Universidade do Chile, que jogava bonito aquele time, foi campeão da Copa Sul-Americana. Foi. A seleção chilena nunca ganhou nada na história. Sob o comando dele foi campeão da Copa América. E aí o que ele fez com esse Santos em pouco espaço de tempo, e com jogadores limitados, como tinha também a Universidade do Chile, como tinha também a seleção chilena, claro, tinha um ou outro jogador, mas não é uma seleção brasileira, não é uma seleção da Argentina. Então, por tudo que ele já fez na carreira, ele é muito competente. Chile, e acho que está gritando aqui, São Paulo. E acho que no Palmeiras ele vai se dar muito bem. Sabe, pelo menos na proposta ofensiva, que é o que a gente não viu com aquele Palmeiras. E agora, mais uma perguntinha para a gente encerrar o programa. Lembrando que semana que vem... a sua opinião, Marcelo? Eu prefiro o Sampaoli. Sampaoli quase eliminou o Brasil na Copa de 2014, foi para os pênaltis. Foi uma canalice, né? Se tivesse eliminado, não tinha o 7-1. Isso aí foi a maior canalice da vida dele. Pô, pelo aquele pinijo, aquele animal, chuta a bola na trave, se ele faz o gol, né? Não tinha. Aí ia ficar, não, você foi eliminado pelo Chile. Seria o mal que vinha para bem. Verdade, mas, enfim, verdade. Mas aqui também deu São Paulo, né? Sim. Pelo que eu tô vendo. Também deu. Então vamos lá. Semana que vem, 9 da noite, troféu Mesa Redonda aqui para você. Vamos gravar na terça e mostrar no próximo domingo. Jorge Jesus, seu modo de entender, não é se vai ficar ou não. Certo. Deveria ficar no Flamengo depois do Mundial ou não? Eu acho que deveria. Pelo bom trabalho que ele vem fazendo, pelo legado que ele já deixou no Flamengo, ele pode ainda conquistar muito mais. O Flamengo tem uma projeção enorme, com grande investimento, grandes receitas. Então, eu acredito que se eu fosse o Jorge Jesus, eu ficaria no Brasil, porque ele já é um ídolo do clube também, né? Você, Emílio, ficaria ou sairia? Olha, Flavito, pelo sucesso que ele teve, né? Assim, imbatível esse ano, né? Eu permaneceria. Eu acho que ele tem que ficar ano que vem. Eu acho que ele vai ficar ano que vem. Ele não vai embora, não. Michael, ficaria ou eu iria embora? prefiro não opinar. Tá bom. Pampeta. Tem que ficar, tem que ir lá em Bangu, jogar pelo campeonato Carioca. Esse é um motivo muito sério para você repensar. Resende, você ficaria, Chico? Madureira. Então, aí que tá. Esse que é o problema. Será que ele vai repetir a mesma façanha que ele fez esse ano? Fica difícil. Mas se ele ganhar pelo menos 2 campeonatos, tá bom. Eu acho que ele devia ficar, sim. Devia ficar. Emily? Eu acho que deveria ficar. Acho que sim. Eu tenho minhas dúvidas do que vai acontecer ano que vem, mas eu acho que ele deve ficar. De qualquer maneira, hoje, ele já avisou que, independentemente do resultado do Mundial, a reapresentação é dia 22 de janeiro para os jogadores do Flamengo. Então, isso é um indício que ele deve ficar. Imagino que ele fique até o meio do ano, maio, acho que é maio termina o contrato dele, que é quando abre a janela europeia. Aí eu acho que do meio do ano para frente vai ser difícil segurá-lo, dependendo do que acontecer nesse primeiro semestre. Se sou eu, vou embora, nem volto do Catar. Não, tô falando sério. Aliás, aprendi isso com o Oswaldo Brandão. Aprendi isso com o Oswaldo Brandão. Se fizer muito sucesso, cai fora, porque a cobrança vai ser no mesmo nível. Parece que o Everton se o Flamengo der uma vaciladinha no começo do ano, começar a jogar naquela babaiada lá em Macaé, Flavito, a gente tem que pensar... em Ilha do Governador, os caras já vão... A gente tem que pensar o seguinte, o Osório, que não ganhou nada no São Paulo, já saiu do São Paulo para a seleção mexicana, imagine o Jesus. Pois é, se sou ele... Com todos esses títulos aí. Emily, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus abençoe, muita sorte lá no Equador, tá? Obrigada, Flávio. Obrigada mais uma vez aí pelo espaço. Foi legal.
Michael, muito obrigado pelas suas demonstrações e tomara que a gente tenha no esporte um pouco mais de consciência Próximo Vampeta, hein? de tudo isso que rola na mente das Tirar os pessoas. demônios do Muito Vampeta, obrigado, hein? Consegue tirar os demônios do Vampeta? Se ele faz isso na minha cabeça, sobe um monte de fumaça na hora. Um abraço, Celso, um abraço, Chico, um abraço, Vamp, um abraço, Miller. Marcelo, um abraço. E para você, o nosso convite... Troféu Mesa Redonda, 16ª edição, domingo vai ser uma festa espetacular, grandes feras estarão conosco aqui na terça-feira, imperdível, a gente conta com a sua audiência a partir das 9 da noite, hein? Lembra que a gente sempre começa às 9h30 o troféu? Esse ano não, começaremos às 9 da noite, contamos com você. Um abraço, até domingo com a festa do Troféu Mesa Redonda. Tchau.